Falar aí sobre as oportunidades da semana, o que a gente está esperando, né, para a semana. Eu vi que os meninos, o Bruno e foi o Bruno, não sei se foi o Bruno ou o Anderson e o Matheus, trouxeram um questionamento acerca ali dos juros futuros e certamente é muito pertinente, né? Estava pensando a gente ia abordar já isso, eles abordaram aí e vai fazer diferença aqui para a gente, tá? Então, a gente vai falar agora sobre mercado futuro, sobre mercado à vista, sobre as oportunidades da semana, o que as nossas perspectivas, né? Está ocorrendo uma rotação de capital do mercado, isso daqui é inconteste, ficou muito claro isso para mim, tá? E eu preciso que vocês compreendam como é que isso vai impactar a nossa tomada de decisão daqui para frente, né? Como é que essa rotação de capital ela funciona, né? E como é que ela conversa com esses ciclos intermediários de mercado, né? A gente tem que entender, pô, se está ocorrendo uma rotação de capital, isso está saindo dinheiro de um lugar e está indo para outro, beleza. Mas da onde está saindo? Qual é o interesse da contraparte, tá? Que está comprando de quem está vendendo? E quem é que está vendendo e quem é que está comprando? Isso é muito importante, porque se a gente fala de rotação de capital, quem que está fornecendo liquidez para os institucionais locais saírem de algumas posições, tá, para alocarem em outros setores. Eu acho que na quarta-feira nós falamos sobre, eu falei com vocês na abertura, nas 9 horas, que a gente bate aquele papo só via áudio, sobre o fluxo que estava entrando no IMAT, né? No índice de materiais, nos papéis que compõem o índice de materiais básicos. Falei especificamente sobre Bradespar. Bradespar explodiu aí na sexta-feira. Alguns de vocês vieram me perguntar se segurava a posição, DTF ou não. Acho que tem muito mais para andar, tá? Mas a gente vai precisar entender um pouco como é que essa dinâmica de rotação de capital ela funciona e qual é o impacto dela no curtíssimo prazo, nas próximas semanas, aí para o final do ano também, isso é muito importante, tá? Então, vamos começar aí pelo mercado futuro, de praxe, tá? Quem mesmo que você não opere mercado futuro, eu falo isso sempre, é um excelente termômetro aí para a nossa bolsa. Primeiro ponto, quero reforçar a importância de vocês ficarem de olho no canal Alerta. Sempre que a gente está passando pelo momento de uma volatilidade acima da média, se a gente tiver alguma decisão para soltar mais específica, a gente tem o grupo de WhatsApp agora só para as notificações, para notificar vocês mais rápido quando, de repente, houver necessidade de uma tomada de decisão mais célere. Mas não deixem também de estar sempre dando uma passada aqui no canal Alertas. Quero reforçar com vocês o nosso fórum. Tá? Então, essa semana eu passei um pouco mais distante tanto do chat de trade, quando vocês estão ali no dia a dia conversando, enfim, como também ali do fórum de dúvidas por conta de tudo que a gente vem passando, né? Então, isso acabou exigindo uma atenção aí acima da média, né, em todos esses eventos, mas não deixem de usar aqui o chat de trade, por exemplo, foi o Bruno mesmo, Bruno e o Anderson interagiram ali sobre esse questionamento do Matheus. Eu acho que essa dinâmica ela é muito importante, né? Até porque não existe verdade absoluta aqui, pelo menos a gente não trabalha dessa forma, todas as opiniões são válidas e nos permitem construir racionais, considerando, né, o nosso método, óbvio, né? Que vem se provando resiliente à prova de todo e qualquer tipo de narrativa no mercado, tá? Mas essa interação ela é muito importante, a opinião de vocês aqui no dia a dia, eu acho que ela é muito importante para a construção aqui da nossa comunidade. Eu falei mais cedo que o maior valor que a gente tem na Nova hoje não é as carteiras, tá? Não é as carteiras, não é a performance da carteira, não é a carteira, não é a performance do giro de futuro, o maior valor que a gente tem aqui é a nossa comunidade. Tá? É o que nós estamos construindo aí no dia a dia com vocês, que excede aí o campo. Óbvio que está todo mundo querendo ganhar dinheiro no mercado, né? Esse é o objetivo final, mas quando a gente fala de valor, tá? Isso é muito importante para a gente aqui, que estamos no dia a dia tocando esse projeto. Vou começar aqui falando de índice futuro. Tá? Então, o primeiro ponto aqui no índice futuro, eu vou buscar ser o mais objetivo possível. Tá? A live da Thaís acabou se estendendo, nós tivemos um pequeno problema técnico no começo,
Então, vou procurar ser o mais breve e objetivo possível para a gente ter o norte aí da semana. Depois a gente vai, ao longo da semana propriamente dita, acompanhando esses pormenores. Um instantinho. Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio está ok aí, Bruno? Thaís, todo mundo, vamos lá. O primeiro ponto aqui do índice futuro, de respeito, a gente vinha falando semana passada, tá? Como que nós entramos semana passada? Tá? Vocês sabem que tudo que a gente faz na semana no curtíssimo prazo, ela é reflexo dos nossos estudos durante a semana anterior, né? E o que a gente vai cogitando aí de cenários para a semana seguinte. Então, semana retrasada, na volta das eleições, nós tivemos esse movimento, né, de alta, todo mundo em pânico, fomos lá na máxima, né? Fechamos aqui aproximadamente nos 119 mil pontos na sexta-feira retrasada. Tá? Conseguimos surfar esse movimento todo na ponta comprada, descemos vendido no dólar. Na semana passada, nós cogitamos o quê? A manutenção dessa estrutura lateral, né? E nós iríamos avaliar se o mercado é exatamente um desenho semelhante a esse aqui, né, nós conversamos, se o mercado ia armar essa estrutura aqui ou armaria um pivô de alta, dando continuidade aí a esse movimento iniciado na volta do segundo turno. Tá? Na segunda-feira, nós tivemos um movimento de queda, conseguimos aproveitá-lo, conseguimos reagir e ficamos vendidos. Tá? E o mercado ele ficou aqui no índice futuro com uma zona de decisão nesse intervalo aqui de liquidez. Né? Então, nesse intervalo aqui de liquidez, ficou a nossa zona de decisão. Compramos na terça-feira o índice, surfamos a ponta toda comprada, né? Do início ao fim. Né? Ficamos de fora do mercado na quarta-feira, no índice futuro, para avaliar aqui. Né? Então, aqui a gente estava numa zona de decisão. Por que uma zona de decisão? Vocês podem ver que do início do movimento até a extremidade superior, eu vou tirar esse intervalo da terça-feira, vou pegar só da semana. Então, nós tínhamos isso aqui. Na terça-feira, segunda... Na terça-feira nós estávamos aqui, bem aqui. Então, no período da tarde, o mercado superou nessa zona de liquidez. Aqui ficou a maior zona de liquidez, ou seja, onde os participantes do mercado mais se comprometeram tanto na ponta comprada quanto na ponta vendida. Tá? E aqui teria um grupo para jogar toalha. Né? Alguém tem que jogar toalha. Então, se eu me deparo com uma zona de concentração de volume, se eu sei que da volta das eleições até na terça-feira o maior número de negócios está sendo realizado nesse intervalo de preço, alguém tem que jogar toalha, né? Ou os compradores ou os vendedores, né? Como a gente está falando de curtíssimo prazo. Então, na terça-feira, na quarta-feira, nós estávamos nessa região aqui brigando, né? Nesse range aqui, abrimos uma posição na ponta comprada, tá? E encerramos, subimos o gerenciamento de risco, encerramos e ficamos de fora de toda essa queda. Tá? O primeiro passo que a gente tem que olhar para essa estrutura aqui do índice entender que nós tivemos boa parte desse movimento aqui, durante esse movimento de queda, tá? Os participantes que se comprometeram tá, na ponta comprada aqui entregaram as suas posições, venderam. Quando ele vendeu, vende para alguém. Né? Alguém tem que comprar, alguém tem que fornecer liquidez. Então, é em conteste para mim que nós tivemos um evento de grande liquidez provocado... Deixa eu pegar um pouco de água aqui. Provocado por essas narrativas que foram criadas no mercado, esses balões de ensaio que começaram a semana e depois o evento. O que aconteceu no mercado foi uma safadeza. Na verdade, o termo é esse. Não tem nada a ver com política, não. Podia ser do Bolsonaro também. Um monte de gente do governo também do Bolsonaro. O pessoal da política está sempre soltando call para o pessoal do mercado, não tem para onde fugir. Tá? Esqueçam questão de política. Tá? Então, não muito raramente é isso, pode ser de direita, de esquerda. Tá? A gente tem, o que mais tem no nosso mercado é insider. Vocês acham que o quê? Que ninguém sabia, né? Nenhum partido, não tinha ninguém
que sabia do PT que essa fala ia ser nesse tom. Tá? O que aconteceu, tá? Esse evento que aconteceu na quinta-feira, tá? Quinta-feira foi milhões, milhões e mais milhões trocando de mãos. Tá? Essa é a realidade, milhões aqui, ó, tá? De milhões de reais foram transferidos, trocaram de mãos aqui. Tá? Vocês têm noção tanto de operações via derivativos que estavam montadas antes desse evento? Tá? Porque eu acredito que não tem ninguém ingênuo aqui, seria ingenuidade demais imaginar que simplesmente o Lula, na cabeça dele, lá na quinta-feira, não, eu vou falar isso daqui para o mercado. Né? Ninguém sabia, não tinha ninguém do partido, do líder lá do PT, que sabiam qual ia ser o tom. E ninguém falou para o tio, para o papagaio, para o vizinho, para o gestor X, Y, Z, o que acontecia, não tinha ninguém montando posição e o gestor não falou também para o vizinho, para o papagaio, para o tio, para o primo. Tá? Então, o que aconteceu aqui foi um evento de grande liquidez. Tá? Aquilo já estava previamente acordado, não tem nada a ver com teoria da conspiração. Tá? Basta ver a história. O que nós temos na história do mercado de capitais a nível global? Os maiores players do mercado de ações e derivativo do país já foram responsáveis por ocultar a dívida pública da Grécia. Tá? Quase quebraram a economia da maior potência do mundo, que foi os Estados Unidos, por conta das falcatruas envolvendo o quê? Agência de classificação de risco, né? Notícias, movimentos fraudulentos. Tá? Então, eu falo muito isso, né? Que o mercado ele não é casa de filantropia, não. Tá? Todo mundo aqui é cobra querendo comer cobra. Tá? E o que manda na porra toda no final da conta? É liquidez. Liquidez. O que os caras querem? Comprar barato para vender caro. Tá? E por isso que eu falo que os grandes participantes eles andam à frente dos fundamentos, não teria como ser diferente. Então, considerando o que aconteceu aqui, nós tivemos uma troca intensa. Tá? Apesar, a gente está aqui só com o índice futuro, mas isso acaba representando o que aconteceu na nossa bolsa. A gente vai precisar entender no mercado à vista de onde o dinheiro saiu, para onde o dinheiro entrou e como é que isso se comporta com todas as nossas perspectivas macro aí para os próximos meses, para o final do ano, para o ano que vem. Tá? Então, foi um evento importante. Então, olhando para o índice futuro, o que a gente vai continuar avaliando, tá? Se nós vamos ter a confirmação desse trap. Aí, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse intervalo aqui. Então, olha como nós chegamos aqui, se a gente pega índice futuro. Tá? Vou pegar só a pernada da quarta-feira para frente. Olha como nós chegamos ali no auge do desespero, como é que estava o volume de contratos negociados entre os níveis de preço. Tá? Aí a gente vai somando aqui, ó, final do pregão da quinta, aí a gente já pega o finalzinho, aí vamos agora englobar o pregão da sexta-feira. Então, vocês já podem perceber que a gente já tem um volume de negócios maior aqui nessa faixa. Tá? Então, ao contrário do início do movimento, a gente já tem um comprometimento aqui de participantes notáveis aqui nessa região. O que eu vou procurar entender aqui ao longo da semana é se a gente vai ter a confirmação desse trap, porque para mim a gente tem dois cenários. Tá? A confirmação desse trap, isso daqui ficaria marcado pela manutenção das negociações acima dos 113 mil pontos e 600. Tá? Então, se a gente tiver a manutenção, se abre amanhã acima dessa região, também a gente corre rápido para as zonas de liquidez superiores. Tá? Já ficaria ali algo próximo aos 117, 118 mil pontos. Mas para esse cenário aqui ser factível, a gente precisa ter algo semelhante a isso. Tá? Ou seja, abrir na segunda-feira acima desse rompimento, tá? Desse rompimento aqui, nos dizendo isso aqui foi um trap. E o que poderia provocar um movimento mais rápido no mercado para regiões superiores? O stop dos participantes ficaram travados, lock buy position aqui no fundo. Tá? Então, quem ficou na ponta vendida já está com quem abriu proteção, que é isso, né? É como se você tivesse uma casa e fosse construir o seu muro, depois que o ladrão entrou. Né? Então, muita gente vai buscar proteção, além de não entender o ciclo de mercado, além de não entender o que é acumulação, o que é distribuição, enfim. Né? Aí chega bem aqui, faz o quê? Vende.
vende, né? Vou vender índice, vou vender BOVA, que o negócio não está legal. Tá? Aí o que, que acontece? Pega um fluxo contrário numa semana de vencimento de opções, sexta-feira. Tá? Pega uma segunda-feira aqui, o que está acontecendo? Está estopando. Então, se você, quem vendeu aqui, né? O vendido está se comprometendo, ou pegou essa alta na sexta-feira, aí chegou, eu vou vender, não vou tomar risco, não, vou dormir vendido aqui, travar minha carteira. Tá? Então, se pega uma abertura amanhã acima desse intervalo e um fluxo comprador aqui, vai fazer o quê? Vai ter que estopar. Estopa como? Comprando. Né? Tá vendido, tá comprando, o famoso short squeeze. Tá? E isso poderia ajudar a acelerar o mercado até essas regiões ali superiores, próximo aos 118 mil pontos. É um dos cenários que a gente vai validar, confirmar. Amanhã eu estou com você na abertura dos futuros para a gente ver como se posicionar. Tá? Então, esse é um cenário para se considerar no início dessa semana. Um outro ponto aqui, muito importante, tá? Seria pegar aqui e diminuir o time frame. Seria uma espécie de um pivô de alta. Tá? A gente tem uma referência muito próxima, considerando tudo que aconteceu aqui. Tá? Primeiro passo, nós tivemos uma entrada de fluxo comprador aqui muito grande, tá? No índice futuro, nós estávamos na ponta comprada, na sexta-feira, na quinta, tínhamos tomado um stop, montando posição aqui nesse intervalo, conseguimos pegar todo o movimento na ponta comprada na sexta. Né? Então, o que me permaneceu? Vocês viram que eu fui o quê? A gente entrou, foi montando posição, já tínhamos montado, né, aqui dormimos comprados na quinta, na sexta, acho que a gente completou uma mão e foi subindo o stop, né? Por que a gente foi subindo o stop? Vocês podem perceber que a gente tem um volume acima da média aqui, sem entrar em outras questões técnicas, aqui nesse intervalo. E ele não perdeu mais, né? Fez o quê? Testou a oferta, se manteve ali acima dessa região de liquidez formada entre os 112.300 e os 111.800 para fazer conta pouca, né? Então, essa região, né, ela é o ponto mais importante dentro desse intervalo de curtíssimo prazo. A manutenção das cotações acima dessa faixa, aí ela abre espaço para a confirmação do trap. Né? Então, amanhã a gente considera uma abertura com gap já alta, né, já travando quem está vendido, e também considera um teste nessa região, a gente ter ali a confirmação desse trap aqui, que é o trap do rompimento desse fundo, através de um pivô de alta. Tá? E mesma lógica, né? Esse movimento pode ser provocado pelos stops dos participantes que se comprometeram aqui na ponta vendida após o movimento de queda. Tá? Então, altista para cima, são esses dois cenários que vão depender da abertura da manhã, do fluxo que a gente vai identificar, a gente vai reagindo ali, eu vou publicando as decisões para vocês, seja na abertura logo, tá? Fique atento, quem opera mercado futuro participa da abertura para a gente poder ali, se for o caso, já ao vivo, já soltar para vocês a minha eventual decisão. Tá? Então, para baixo, nós temos esse intervalo. Esse cenário altista para essa semana, olhando só a peça índice futuro, ele só estaria prejudicado, considerem que ele só ficaria prejudicado se o mercado viesse abaixo desse intervalo, tá? Abaixo desse intervalo aqui. Então, se o mercado vier negociar abaixo dos 111 ali, 800, prejudicaria esse cenário altista que eu acabo de confirmar, de abordar com vocês, seja abrindo para cima, seja testando para ir. Tá? Então, aqui vai ser uma zona que, a depender da abertura, a gente vai tomar risco, tá? Na ponta comprada aí nessa semana. Somente o rompimento desse intervalo com o fluxo nos faria, prejudicaria, né, essa expectativa que eu trago aqui para vocês. Tá? Paulo, se isso daqui acontecer, se houvesse rompimento, qual é o cenário que a gente tem? Tá? Aí a gente vai trabalhar com o cenário de uma acumulação. Eles trouxeram para cá, não me parece o cenário que deve prosperar, mas a gente não está aqui para criar nenhum viés, a gente está aqui para entender como o grande participante se posicionou, como ele pode se posicionar ao longo da semana e reagir. Eu falo muito sobre isso, né? A gente não está aqui para adivinhar o mercado. Tem pessoal que atua aí no mercado, parece que quer ser adivinho, né? Adivinho, sei lá, mandinar, né? No mercado. A gente está aqui para reagir aos sinais. Então, o mercado nos conta uma história,
a gente compila esses dados através das ferramentas que nós utilizamos, tanto essa de volume quanto as ferramentas avançadas de fluxo que eu utilizo, e a gente vai lá e constrói um racional e reage a essa atuação. Tá? Então, o que poderia, por mais que não me pareça um cenário que deve prosperar, a gente não pode deixar de considerar, eu trouxe isso, que uma acumulação aqui, né? Se a gente pensar no jogo da liquidez, né? Seria mais quem quer que suba somos nós, é eu e você. Tá? Para o grande participante, o problema dele não é tempo nem dinheiro, o problema dele é liquidez. Então, ele pode, em eventual rompimento desse intervalo, abre espaço para a gente ter uma congestão que, de toda forma, eu não acho ruim. Né? A gente ganharia mais upside. Compramos, passamos a sexta-feira toda na ponta comprada, né? Se a gente monta ou não, ou se toma stop ou não aqui nesse intervalo, a depender da decisão que a gente tomar na abertura, a gente teria todo o upside, né, para cima, seja para voltar rápido, seja para voltar de novo, e a gente trabalhar ia a dançar conforme o ritmo da banda. Tá? Então, esse é um outro cenário que deve, apesar de não ser o cenário de maior probabilidade, no início da semana, a gente considera assim, tá? Imagina um teste de oferta, vai lá, stop, enfim. Um cenário semelhante a esse aqui, só para a gente fechar aqui o índice futuro nessa parte mais micro, a gente teve ali em novembro do ano passado, foi dezembro? Não, já janeiro, desculpa. Dia 1º de 2022. Vou voltar aqui pronto, tá? A maioria de vocês já estava conosco, já nos seguia ali no Telegram. Aqui, perdi onde eu tô? Perdi da data, vamos lá de novo. Bem aqui, ó. Então, de novembro para dezembro do ano passado, o mercado já estava congestando uma acumulação, era essa a construção do nosso racional, né? E aí na parte macro, nós estávamos bem aqui. Isso é muito importante vocês entenderem para desafunilar a visão, né? Então, a saída do fake do Paulo Guedes, mercado em acumulação. Construiu o racional, beleza, veio a mentoria, foi até a máxima do ano. Mas no micro ali, antes desse movimento aqui de impulso, tá, para cima, mercado, eles aprontaram. O que eles aprontaram à época? Tá, vamos lá no micro de novo. 1/1 de 2022. Tá. Então, o mercado tinha feito... Deixa eu colocar o volume por níveis de preço. Inclusive, até a época calhou ali com a mentoria, né? Está me trazendo de novo para cá. Vou deixar o volume aqui de lado. Eles vinham acumulando aqui, acumulando esse intervalo. Aí o que eles fizeram? Deram uma patada lá para baixo, tá? Se valendo das narrativas eu acho que era da variante Delta, aqui à época, início desse ano. Tá? Aí a Goldman, veio a diretora da Goldman falando que o interesse institucional no Brasil nunca esteve tão baixo. Foi exatamente esse discurso que ela deu. Tá? Eu lembro se fosse hoje, diretora da Goldman, interesse estrangeiro, parece muito cara de pau. Brasil, muito estrangeiro. Ela vinha falando isso em novembro. Era isso aqui, ó. No dia 9/1. Interesse estrangeiro pelo Brasil está nas mínimas históricas. Né? Aí você vê, o cara que está no senso comum, porra, um jornal de confiança, porra, diretora de uma grande instituição, né? Ela está falando que nunca muda. Que dia foi essa notícia aqui? Tá? Em novembro nós estávamos aonde na data dessa notícia? Dia 9/11. 9/11. 14/12. 22/11. A gente estava por aqui ainda, né? Dia 9. Por aqui, ó. 9/11. Bem aqui nesse intervalo, né? Aí daqui é só o micro, porque aí para o macro, né? Foi lá na máxima histórica, que todo mundo é eufórico lá. Então, o que eu quero te dizer para vocês é isso aqui. Então, aqui eles estavam acumulando, se aproveitaram, acho que aqui foi da variante Ômicron, que veio depois, construíram um pequeno intervalo aqui embaixo, antes, deram uma pequena acumulada antes de começar
a onda de impulso. Então, aqui a gente poderia, o racional era marcar um trap mais rápido, né? Ou o que aconteceu aqui, tá? Inclusive no Telegram tem uma comprinha nossa de índice aqui saindo desse intervalo. Tá? Por que eu estou trazendo isso daqui à tona, olhando para o índice aqui agora? É a mesma coisa. Né? São momentos diferentes, a gente está buscando padrão, a gente sabe que a gente tem participantes ali da ponta comprada aqui, muita gente entregou suas posições, assim como na época ali, naquele movimento, estoparam, né? Depois que acontece. Tá? Então, olhando para esse intervalo aqui, é a mesma coisa. Então, ou a gente marca um pivô de alta, né? Ou abre um pouquinho mais aqui, ou vem fazer essa acumulação aqui nesse intervalo antes de um movimento de alta aqui para cima. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esses cenários. Na parte mais macro, olhando para índice futuro. Esse aqui é um ponto importante que vai impactar aí as próximas semanas. O que a gente precisa entender? A depender de como se continuar aí esse movimento no setor siderúrgico, né? Sabe que Vale deu uma porrada, confirmando aí a nossa leitura, Vale, o setor siderúrgico começou a andar, tem tudo para continuar subindo. A gente precisa considerar a manutenção, ou seja, a gente voltou para a base, né, de um intervalo de congestão. Voltou para a base. Então, vamos esquecer o fractal, né? Se vai ser abrindo logo para cima, confirmando o trap, se vai ser marcando uma congestão ou não. Esqueça isso daqui, fractal. Tá? Isso é muito importante, venho reforçando com vocês, membros da Nova, que diferenciar o que é fractal de um movimento principal. Então, esquecendo o fractal, então que a gente vem aqui para essa extremidade superior, tá? Depende de como se desenrolar. Tá? A gente vai precisar entender se a gente vai manter essa estrutura aqui até dezembro, né? Essa semana agora é vencimento de opções, tá? A gente vai manter essa estrutura aqui até lá no período, para depois, então, fazer o movimento de alta ou não. Então, a gente vai precisar ter uma atenção redobrada aqui. Tá? Eventualmente, a depender desse movimento, se confirmar esse movimento de alta, a gente vai, talvez, optar dar uma podada em derivativos. Tá? Em derivativos, né? Principalmente opções. Aquilo que a gente pegou aí no meio desse pânico, talvez a gente decida dar uma boa enxugada na parte do derivativo, porque o que é position, a gente não está olhando para as oscilações dos preços. Eu vou até reforçar alguns pontos aí relacionados à carteira, nossas carteiras. Tá? A gente não está olhando aqui oscilação dos preços, position, né? Estrutura, olhando para a estrutura como um todo. Mas no curtíssimo prazo, principalmente opções, o fator tempo, ele contribui, o fator tempo nas opções, ele impacta aí substancialmente, né, os resultados. Tá? Então, a depender desse movimento, uma das decisões vai ser gerenciar boa parte aí. Eu, agora falando da minha carteira pessoal, eu tenho muitos derivativos, vocês sabem, tá? Klabin já deu uma podada, compartilhei com vocês, vou falar de Klabin, mas o que a gente tem aí, e digamos que é mais sensível à oscilação do Ibovespa, pretendo aí dar uma boa diminuída em eventual movimento aí de alta. Tá? Então, considerem que nessa parte mais macro, a gente tem sim essa possibilidade. Eu queria me estendendo um pouquinho, né, desse cenário, e esse cenário aqui, por que ele é possível a gente construir esse cenário? Porque a gente tem todo o passo a passo, né? Todo o passo a passo do que está acontecendo no setor bancário, o que está acontecendo no setor siderúrgico, e como que isso conversa, porque o índice não tem vida própria. Né? Se o índice subir, é porque Vale vai dar continuidade no movimento, é porque Gerdau vai continuar o movimento, no setor de peso, a gente tem um setor bancário que sofreu bastante nessas últimas semanas, o setor bancário dá um repique. Junta com Vale, a continuidade do movimento de Vale de Petrobras, a gente tem um bom movimento aí de alta, aí maximizado ainda pelos stops dos participantes que ficaram na ponta vendida, que vão ser forçados a estopar suas posições, tanto no mercado futuro como no mercado à vista. Né? Muita gente short vai entrando, né? Porra, do nada, o que aconteceu? A bolsa está subindo, pô, logo no meio desse, né? Ó, o Lula, o Lula não falou nada e a bolsa está subindo. É a mesma coisa, que não estava todo mundo aqui esperando na volta das eleições, o mercado derreter, era isso aqui que estava se esperando. Não era isso que estava se esperando antes do primeiro turno, aqui, a gente ao vivo no Fly Now, o que a gente fez? Comprou índice. Por quê? Até a Rafa, à época, trouxe e falou que vários grupos, todo mundo dizendo que a bolsa é para 90 mil pontos, sei o que, todo mundo desesperado. E a gente fazendo o quê aqui? Entendendo o jogo da liquidez e reagindo a eles. Né? A gente já tinha esse cenário aqui em aberto, né? Não porque a gente quer adivinhar o mercado, mas por entender como é que o jogo da liquidez funciona. É por isso que eu venho batendo na tecla com vocês.
que no nosso modelo, a gente não está aqui para olhar a oscilação dos preços. A oscilação dos preços é importante no day trade, né? Que a gente compra e quer que suba. Quando você monta a posição para um carrego, um position, um médio prazo, você quer saber se a estrutura que permite, tá? Ou a atuação institucional que te permitiu, que nos permitiu concluir que aquele ativo está passando pelo ciclo da acumulação, se ele se mantém, se aconteceu algo que prejudicou. Tá? Aí a gente vai para um outro contexto, e isso sempre vai estar umbilicalmente ligado com o propósito, tá? De cada uma das posições que você abrir ou deixar de abrir na carteira. Por isso que na Nova a gente tem aí a carteira de position, de médio prazo, tem a carteira swing trade e tem aí os futuros, ou seja, para justamente distinguir isso. Quero aproveitar aqui, antes de passar para o dólar, para reforçar isso aqui para vocês. Tá? A questão de divisão de PL, eu acho que todos vocês precisam ter isso. Tá? Porra, eu tenho o meu PL é X. Quanto desse X eu dedico para operações no futuro? Ah, é meio X, beleza. Tá? Então, a partir disso, tá, que está ligado com a sua tolerância ao risco, tá? A categoria de ativo, eu só posso operar tantos contratos daqui, ok. Né? Quanto desse X eu aceito alocar em opções? Né? Porra, é 0, não sei o que, X. Beleza, isso é o meu PL para opções. Então, a partir dele, vamos usar o nome concreto, 100 mil. Tenho 100 mil de PL. Beleza. Eu só... esse meu PL como um todo, eu falo isso para você, né? Que eu olho para o meu capital hoje na Bolsa como uma empresa. E eu vivo de Bolsa de Valores. Né? Então, tem que olhar como uma empresa. E dentro, como um grupo, na verdade. Né? Como um grupo. Tá? Então, dentro desse grupo, eu tenho diversas empresas. Tá? No meu grupo, né? Martins, né? A minha família, eu dependo do mercado, eu vivo do mercado. Né? Eu tiro meu sustento, eu pago minhas contas do mercado, pago a escola da minha filha do mercado. Tá? Então, eu tenho um grupo. Tá? Beleza, Martins. E eu tenho diversas outras empresas que dependem desse grupo. Tá? E trazendo para o mercado isso, seria a minha empresa Swing Trade, a minha empresa Opções, a minha empresa Futuros, a minha empresa Position. Tá? Aí tudo isso está ligado com o momento de vida também, óbvio. Né? Então, beleza. Então, na minha divisão, que eu venho, já falei isso daqui, ela é básica. Eu tenho um percentual do meu volume financeiro alocado em renda variável, ainda tem outra questão, quanto do meu patrimônio de vida eu aloco na renda variável, beleza. Aí da renda variável, quanto eu vou alocar, permito tomar risco, tá, em cada um dessas categorias de operações, digamos assim, né, de exposição ao mercado. Aí você pega 100 mil, beleza. Então eu tenho 10 mil ali por opções, né, ok. Eu vou tomar risco, se eu tenho 10 mil, se eu tenho 100 mil, que é meu capital para renda variável, separei 10% para opções, eu vou tomar risco com 10% de R$1.000, que representa 10% de 10 mil. Geralmente as pessoas fazem a conta, eu gosto de fazer como um capital como um todo. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu tenho um valor X em renda variável e eu tenho algumas divisões desse PL para cada categoria. Eu opero futuro, eu opero tudo. Né? Eu tenho uma divisão ali para cada uma dessas operações que dependem, óbvio, do momento de mercado, podem estar mais numa ou menos em outra, enfim. Mas o que eu quero dizer é isso, quanto que eu tenho para opções? Porque, porra, eu não posso tomar R$1.000 de opções se eu separei 10 mil do meu PL para essa categoria, mas eu posso tomar 500, né? Então, eu teria 20 partes de 10 mil. Eu perder esses 20 mil, eu tenho que perder 20 na sequência, 20 alocações e opções. Né? É só olhar o track record do nosso canal de opções. Não tem para onde fugir. Né? Nunca, eu acho que, eu não sei se uma opção já virou pó, né? Talvez tenha uma de Bradesco agora que talvez é a mais longa e fique mais enrolada aí. Né? Mas a gente não tem, né? Não é esse o nosso histórico. A gente tem histórico o quê? De bons movimentos. Por quê? Porque as opções por si só, elas não fazem verão. Tá? Não fazem, não quer dizer nada se você não tem time de mercado, porque o fator movimento, aceleração de preço, velocidade do movimento é o que impacta diretamente. Né? As pessoas operam opções como? Né? Olhando para a notícia. Notícia não dá time, às vezes dá, acerta, ganha, perde, fica aquela loucura. Tá? Então, a partir do momento que você entende isso, pô, eu tenho 10 mil, tenho 20, tá? Beleza. Essa daqui eu fiquei enrolado, pô, esse papel não andou, né?
ficou, beleza, mas é uma. Ah, pô, eu tenho uma Klabin que subiu 400%. Pô, eu tenho uma CSN que subiu, né? Quanto que CSN foi nessa aceleração? A gente não está alocado em CSN? Porra, mas eu tenho uma aqui em Bradesco que enrolou. Aí, assim, a conta vai fechando. E aí você, agindo dessa forma, você não vai ficar para falar, nossa, meu Deus, né? Se você não está ali a todo momento, dando o que um meio ao win, né? Criando sua expectativa. Não pode ser assim. Não pode, não dá certo. Aí, a partir disso, eu tenho, porra, 20% eu aloco no swing trade. Então, é 20 mil ou 30%, né? Aí, 60% eu deixo para carteira, para o position, tá? Então, para cada uma dessas empresas, você vai olhar de uma forma diferente. Cada uma carrega consigo o seu próprio modelo de gerenciamento de risco dentro do nosso modelo de análise, tá? Então, aqui, voltando aqui para esse cenário, a gente vai considerar esse contexto, tá? A depender da abertura amanhã, posso aumentar minha exposição em BOVA, tá? Para ir pegando mais dentro do dinheiro aqui, para tentar surfar esse movimento aqui de alta e ficar comprado em índice futuro, voltar aí a montar a posição. Montamos, né? Pegamos na sexta-feira na ponta comprada e ficamos de fora da ponta. Publiquei no canal aqui dos títulos futuros que a gente ia ficar de fora aí da ponta comprada para avaliar. Amanhã a gente pode tomar na abertura ou não, vai depender, ok? Então, parte macro é essa. Agora, contextualizando um pouco além disso, trazendo à tona um contexto que o Bruno trouxe um tempo atrás, muito bem avaliado, inclusive à época, foi eventual movimento, né, mais extenso, né? Imagina que o mercado faz isso aqui, ó. Vocês precisam entender isso, isso daqui é outra coisa também. Imagina que o mercado faz isso aqui, ó. Sei lá, daqui a 2 meses, 3 meses. Esqueçam o tempo. Tá? Tudo isso daqui, a gente tem 2 movimentos. Tá? Ponto A ponto B, tá? Ponto C, ponto D. É isso aqui. Tá? E isso aqui tudo no meio, digamos que foi o jogo da liquidez, né? Tem comprador? Tem vendedor? Tem comprador? Tem vendedor? Tem comprador? Tem vendedor? Aí você está aqui no meio da guerra, da narrativa. Compre, vende, né? Porra, não sei se eu fico, se eu não fico. Aí não dá para isso. Tá? Então, isso tudo aqui, tudo que está acontecendo no mercado, a Thaís até trouxe um dado importante. A gente vem em um acúmulo aí financeiro do investidor estrangeiro de 80 bilhões de reais, não tem como sair por baixo da cadeira, tá? Não tem como sair por baixo da cadeira num único pregão. Tá? Ela precisa uma boa região de distribuição. Aí a pergunta, é a mesma pergunta da semana passada, tá? Isso que às vezes eu fico, é a mesma pergunta, de certa forma é uma parte lógica. Tá? Então, se eu tenho um acúmulo de capital estrangeiro, porque só tem 3 grupos de investidores no nosso país, que atuam na nossa bolsa estrangeira, que é o gringo, todo mundo fala de gringo como se fosse uma pessoa, mas não é uma pessoa, são grandes instituições, é esse que é o gringo, né? É um Credi, é uma JP Morgan, é uma UBS, enfim, grande instituições que fazem a gestão das famílias mais ricas do mundo. Aí tem o institucional local, que acaba gerindo dinheiro do varejo também, enfim, aqui o institucional local e tem o varejo. Tá? Então, se a gente tem um capital aqui de grandes instituições acumulado no ano, tá? Isso, quem que vai fornecer liquidez para a saída desses? Quem é? Primeiro que eles não vão bater a mercado. O cara não é louco, cara. Não é louco, o cara está acumulando, não é 80 milhões, não, 80 bilhões. Né? Volume bilionário, tá? Ele vai vender a mercado, tá? Digamos que ele queira vender a mercado, porra, agora eles decidiram que vão sair do Brasil, aí eles vão agora começar a vender mercado. Quem que vai dar liquidez para ele? Quem que vai dizer no book de oferta dos ativos, assim, eu compro para eles? Quem que vai dizer, eu compro durante a queda? Um institucional local está subalocado, que não tem nem dinheiro do varejo mais sendo canalizado por gestores, vai para onde? O varejo vai dar liquidez, vai dizer? Então, quem que vai dar liquidez para esse cara? Então, percebam que, de certa forma, envolve um pouco de raciocínio lógico. Você entender que, apesar da volatilidade, que deve ser distinguida de risco de ruína, a volatilidade é uma coisa, risco de ruína é outra. Risco de ruína é quando a gente está comprando bolsa num ciclo da distribuição que nem nós tivemos ano passado. Né? Nós estávamos ali naquela plataforma à época, reiteradamente falando que os riscos eram inaceitáveis durante
durante aquele momento, né? Alertando. Tá? Então, agora a gente está reiterando nossa projeção de alta. Tá? Então, esse é um ponto de partida. Mas, beleza, Paulo. Acontece esse movimento. Eu pretendo, tá, zerar boa parte das minhas posições, tá, começar a diminuir minha exposição em bolsa, tá, aí para os próximos meses, né? Independente, vamos esquecer o de novo fractal, tá? Vamos esquecer para cima e para baixo. Isso aqui é uma coisa. A outra coisa, tá? Em eventual movimento aqui de alta, seja ele construído pela a manutenção da congestão ou não. Tá? Então, mais na frente, a gente vai diminuir a exposição sim em bolsa, estamos avaliando aí esse cenário. Mas se esse movimento acontecer, como ele pode se desenrolar? Se a gente tem ali Vale, setor siderúrgico, neobancário dando repique, a gente pode ter um rally aí nessa semana, né? A gente tem um movimento de alta, mas aí depois a gente pode ter uma estopeira aqui, ó. Uma estopeira, ou seja, vai, sei lá, o Lula anuncia o ministro, tá? O cara não é doido, tá? Acredito doido no sentido que ele sabe que ele, onde ele está pisando, falei semana passada, o cara está chegando agora, tá no meio de todo esse furdunço aí no país, os holofotes todo em cima, tudo que está acontecendo para mim é balão de ensaio, tá? E sabe disso, né? Que tem uma boa parcela da população brasileira, ele não é mais popular como ele era antes, tá? Então, ele vai pegar um país dividido, por mais que ele tenha que agradar o seu eleitorado, tem uma outra parte aí da população bem raivosa, doida para abocanhar ele, e um legislativo, também uma casa, né, legislativa, tanto o Congresso como o Senado, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, majoritariamente inclinado para a direita, né? Então, o cenário é diferente. Eu pensei que ele vai agir de uma forma diferente. Não acredito que ele vai colocar um Haddad, para mim é balão de ensaio e narrativa aí do mercado. Então, imagina que ele solta isso, né? Bateu no mercado, criaram a narrativa para todo mundo vender e cria agora a narrativa para todo mundo comprar. Aí o movimento se desenrola, depois vem estopando todo mundo, isso conversa também com o mercado à vista, para aí depois talvez a gente tenha uma pernada de alta. Então, isso daqui é algo mais para frente que a gente vai avaliar conforme aí o andamento dos grandes participantes durante as negociações. Superando o índice futuro, passando aqui para o dólar, vou ser mais breve, tá? O que a gente tem aqui no dólar? Uma estrutura lateral, né? Uma estrutura lateral. Eu até acreditei que a gente ia vazar aqui, fiquei com uma boa expectativa, tá? Mas a gente não ficou comprado, né? Aí essa que é a grande diferença, a gente reage ao cenário, busca reagir sempre, né? Então, hoje, no dólar, a gente tem essa estrutura lateral. Vamos esquecer os fractais e pensar também na manutenção dessa estrutura lateral, na extensão dessa redistribuição. O que nós teríamos aqui, né, a princípio, aí para essa semana? A volta do dólar para a extremidade superior, mesmo que seja, para depois subir e continuar aqui. Então, para o lado da correlação negativa, dólar para baixo e índice para cima. Então, é uma peça que está encaixando, né, nesse momento. Então, o dólar não perdeu essa estrutura lateral, que poderia nos colocar diante de um risco inaceitável na ponta vendida do dólar, seria ele começar a ser negociado acima desse intervalo aqui. Esse intervalo aqui de 5 dias de negociação foi quando os grandes participantes do mercado desovaram posições ali na véspera do primeiro turno. Tá? E a gente não é artista de obra pronta, a gente estava sinalizando justamente isso aqui. Então, aqui nós temos um interesse institucional muito grande na ponta vendida do dólar futuro. Tá? Então, a gente vai aí até ali o 5,50, tá? Fechou, já fez 2 topos aqui, né? O topo ali da semana passada, a volta das eleições, passou a semana toda caindo, tá? A gente vendido no dólar e agora chegando aqui. Aí o que eu penso a título de fractal? Tá? Pô, amanhã, depois, na segunda-feira, na abertura, se ele for querer buscar liquidez, ele pode querer ficar brincando com o quê? Com esse rompimento de topo, né? Ali dá uma rompida aqui, depois, né, vir voltando. Esse é um ponto aqui para se considerar. Tá? Mas, a princípio, a gente tem a manutenção da estrutura lateral, que nos remete, até pela forma como eles estão se comportando nessas acelerações de preço, o que a gente percebe desde a semana passada? Que tem um local batendo, né, na ponta comprada e eles vendendo, batendo e eles vendendo, né? Olha o volume como está ficando. Tá? Isso daqui, o que reflete? Porque a gente tem tanto volume assim, depois cai. Né? Muita gente saindo para comprar, né, buscar proteção,
e players ali aproveitando aquelas compras excessivas, aquela demanda excessiva para desovar a posição passivamente. Tá? Então, a forma, na sexta-feira mesmo, o que nós tivemos? Uma abertura ali, chamaram o comprador para ali, tá? E venderam. Nós estávamos como? Vendido. Né? Não pegamos esse movimento. Por que nós pegamos esse movimento? Não era porque era um topo anterior aqui, que era uma resistência, não. Porque nós sabíamos o que eles estavam fazendo aqui nesse intervalo. Tá? O que eles fizeram? Então, aqui, muita gente saiu para comprar, ainda no impacto desse cenário caótico, tá? E eles aproveitaram para renovar ordens passivas de venda, abraçando aquela demanda, deixando os compradores lock se buy position naquele topo. Tá? Então, a título de fractal, a gente pode ver, não descarto aí, assim como no índice, tá? Seria o quê? Pô, ele vem dar uma rompida aqui, tá? Mas dependente do fractal, o nosso viés é todo aí para baixo. Tá? No dólar, a gente vai buscar, a gente vai se manter aí na ponta vendida, buscar operações na ponta vendida aí ao longo dessa semana que se inicia, né? Somente uma atuação institucional que salte os olhos e nos forneça outra, enfim, nos traga uma outra direção, teria o condão aí de prejudicar essa expectativa de ver o dólar aí para níveis de preços inferiores, tá? Então, aqui a gente tem o dólar futuro. Quero falar com vocês sobre, ainda no campo dos futuros, antes de a gente passar pelo à vista, sobre o milho futuro. Tá? Você já sabe que eu opero commodities também. Né? A última operação que a gente pegou foi o café. Né? Café eu encerrei já a minha operação. Tá? Vocês lembram o que nós contextualizamos, né? Que os grandes participantes aproveitaram essa alta para desovar, estava aqui desovando, beleza. Tá? E a gente teve essa pernada aqui como um efeito da saída institucional ali nessa extremidade superior. No milho futuro, isso daqui não aconteceu, mas esse é o cenário de maior probabilidade. A gente tem duas séries, uma em andamento e uma próxima. A próxima série é a CCMF23, né, próximo vencimento. Tá? Então, o que a gente tem na estrutura macro do milho futuro, por exemplo, macro, isso é uma oportunidade. Eu estou vendido no milho futuro, e que a gente vai ter aqui uma excelente oportunidade. Quem não cooperou milho futuro, né, procura se informar da chamada de margem. Eu tenho duas... Estou vendido em duas séries no milho futuro. Tá? Em uma, pretendo aí, inclusive, aumentar. Então, eu estou com a CCMX22. Tá? Esse médio ficou... Não está tão distante, não. Está ali no 87. Tá? E peguei aí a F23. Vou falar num gráfico a partir de que momento o risco eles eram inaceitáveis. Tá? Então, estou tomando risco na ponta vendida do milho futuro. Ele vence agora, já em 16, essa série X22. Considerando que... Tá? Aí eu vou para a série contínua aqui com vocês, CCM. Então, o que aconteceu nessa extremidade aqui superior? Já acompanho o milho, acompanho sempre, né, commodities. Então, eles já vinham desovando posições ali, tinham feito teste de oferta, okay? Nós tivemos uma entrada de fluxo vendedor durante essa pernada aqui no início desse ano. Então, para mim, aqui está ocorrendo uma pequena distribuição, tá? Antes de um movimento de maior amplitude, tá? Aqui rumo às extremidades, a regiões inferiores de liquidez, a mais próxima vai estar lá na PQP. Tá? O que isso nos permite? A gente nunca tem certeza no mercado, né? Julga, diz que desconfie de quem diz ter certeza. A equação aqui é simples: risco, retorno, probabilidade. Tá? Isso nos coloca diante de todo esse contexto, né? Esse racional que não vai ter como eu destrinchar aqui. Os grandes participantes estão desovando posição que eles estão distribuindo. Se eu perder, eu perco pouco. É a mesma história lá do... Né? Se eu ganhar, eu ganho muito. Tá? É assim que a conta fecha, né? Tomando risco pouco para um possível retorno maior do que o tamanho desse risco, e a probabilidade está dentro da construção aí do racional a partir da atuação institucional na negociação desse ativo. Então, é essa projeção que eu deixo aqui para o milho futuro. Hoje, o risco ele só deixaria de fazer sentido, está que nem um café, né?
E vocês pegaram o café, na época a gente tinha o quê? Esse cenário aqui, né? Não estava numa congestão, estava desovando aqui posições. Né? Se o café começasse a trabalhar para cima, ou ele fazia isso, né? Prejudicando, né, a leitura que aqui era uma distribuição, ou fazia isso que aconteceu. Ele fez aí um bom movimento de queda, nos permitindo um excelente lucro. Tá? É a mesma coisa agora no milho futuro. Então, vou trazer logo aquela referência ali para vocês, CCMZ22, CMX22. Hoje, olhando essa estrutura aqui, só deixaria... Uma outra coisa que me chamou a atenção foi essa aceleração aqui, bem aqui, ó, que eles aproveitaram para dar uma desovada. Então, pegando essa série, vai passar a pegar aqui o volume por nível de preço. Tá? Então, só seria razoável pensar, imaginar que o milho não é para baixo, se ele trabalhasse acima aqui dessa série do 87,50, né? Pode acontecer? Pode. Não me parece que é um cenário que deve prosperar. Então, eu fico entre a continuidade mais curta ou um teste ainda aqui para depois entregar aquele movimento maior. Tá? Então, está aqui, ó, entre 87 e 86, zona de venda no milho futuro. Falando de, de juros futuros, tá? Eu tenho duas posições aqui que eu estou tomando ferro nelas, que é um F, a F, que ela é importante para o macro também, né? Ela é muito importante para o macro. Já estava vendo, cadê? Está livre? Tá livre. Então, eu tenho a F25, tá? Então, estou bem negativo nela, vendi na extremidade superior aí desse range, tá? Estou negativo, vou mostrar para vocês ali no gráfico. Aí é aquela coisa que a gente falou mais cedo, tá? Estou negativo, estou perdendo 46 mil reais. Né? Mas isso daqui, eu calculei esse cenário aqui, calculei, óbvio, né? Que a gente não pode calcular. Eu calculei, porra, se eles fizeram um trap lá para cima, né? Qual é o pior cenário? Pô, o pior cenário é esse, beleza. A partir disso, eu vou ajustar o meu size naquilo que é confortável para a minha realidade. Isso é básico. Né? Então, eu trago essa dinâmica para vocês. Sempre considere o pior cenário a partir disso. Mas está tirando minha paz? Não, não está tirando minha paz. Né? Porque ela é apenas uma operação de muitas operações que eu faço ao longo da semana, ao longo dos dias, enfim, e você vem acompanhando. Por exemplo, ganhei no milho futuro. Estou aqui, claro que a gente tem um critério para reagir. Isso não vira uma compra, nunca vai ser uma compra infinita ou uma venda infinita. Tá? Então, os juros futuros hoje, com essa aceleração de preço, a gente vai precisar ter muita atenção, até porque acaba que o juros manda em muito, né? Os juros, basicamente, uma síntese de forma bem simplista, uma síntese apertada, reflete a expectativa aí dos participantes, o próprio nome já fala, juros futuros, né? Para a nossa taxa de juros básica, o Matheus até trouxe falando, né, sobre a questão das varejistas, né, como isso pode impactar no curtíssimo prazo. Tá? Então, nesse movimento de alta aqui, o comportamento institucional, tá, durante a negociação dos participantes maiores, foi de desova de posições. Tá? Então, comprando e participantes ali vendendo. Tá? E o institucional, ele... Pô, a gente tem muita coisa para calcular aqui, porque o cara opera juros, eles travam em opções, tem uma série de infinidade, utiliza o mercado futuro. Tá? Então, sempre vai ser várias peças ali que nos permitem construir esses racionais de alta performance que vocês veem aqui. Nunca vai ser só uma peça isolada. Tá? Mas, olhando para os juros futuros, hoje, tá? O mercado só passaria, o mercado de juros só passaria a precificar uma queda nos nossos juros se só ficaria palpável se a gente tivesse a volta aqui para baixo desse range, dessa lateralização que ficaria ali no 11,64, né? Nos dizendo que, porra, isso daqui todo foi um trap. Enquanto isso não acontecer, o que o mercado está precificando, diante de toda essa questão fiscal, enfim, não vou entrar aqui nesse campo, né, que não é nem o nosso foco,
Mas o que está diante da nossa tela aqui hoje é que o mercado está precificando uns juros ou a manutenção aí da Selic a níveis de preço mais superiores do que se estava antes. Isso vai ter um impacto óbvio na nossa bolsa, na decisão dos institucionais locais, né, que acabam provendo liquidez para outros participantes que estavam comprando, que agora muito institucional saiu para comprar Vale, saiu para comprar o quê? Posições defensivas, exportadora, né? Mas o grande participante está comprando desde quando? Pega uma JBS que reagiu muito bem aí na sexta-feira, ainda tem uma certa reserva, mais um papel que, dado o volume, a forma que se movimentou, que deixou para trás, se manter acima do fundo, abre espaço para uma recuperação, mas aí a pergunta é, quem, por exemplo, pega uma JBS da vida, ao longo do movimento de queda, quem foi dando liquidez para quem ficou travado no topo, né? Para quem foi estopando posição, para quem foi vendendo derivativos, né? Foi queimando direito ao longo da queda. Alguém foi dizendo, eu compro, eu compro, eu compro. Né? Aí, se agora a gente tem gestores locais, né, precificando, montando posição, aceitando pagar em níveis de preço cada vez mais alto, quem está vendendo para esse? Então, sempre a gente tem que pensar nesse joguinho da liquidez. Tá? Mas o que isso não me remonta? Se a gente tem um repique, é normal que a gente tenha aí uma retração desse movimento, tá? Dos juros futuros, para testar que essa aceleração de preço. Tá? Então, se tiver comprador mesmo, se o mercado, principalmente se o institucional local, estiver precificando, se estiver disposto a apostar, tá? Que a gente vai ter aí uma Selic mais alta, uma taxa de juros básica mais alta, ou até no aumento mesmo na continuação aí do ciclo de aperto monetário, eles vão defender aqui essa região. Vai ter demanda aqui nos juros futuros. Tá? Então, a gente vai precisar avaliar como é que isso pode conversar. Os juros cedendo aqui, a gente vê a nossa bolsa, né, ainda fazendo movimento. Aí as varejistas não bateram, não é varejista? Beleza, a gente tem, por exemplo, vou desenhar aqui o que a gente tem numa Via Varejo. Tá? A gente tem Via Varejo veio de uma queda abrupta, absorveram ali o pânico, né, final, né? Aí fez ali o movimento, fez uma congestão, chamou o comprador ali e agora desceu, fez uma perna. Essa aqui é a estrutura de Via Varejo. Aquela última estrutura. Então, durante essa alta aqui dos juros, tá? Via Varejo estava fazendo esse movimento abaixo desse intervalo aqui de liquidez que ela estava formando aí nessas últimas semanas, nos últimos meses. Aí, digamos que os juros vindo cedendo, o varejo, por exemplo, vindo testar essa zona de liquidez que ela rompeu, que a gente vai precisar olhar ali com atenção. Digamos que os juros para cima, o varejo voltando lá na base da acumulação, travando todo mundo que estava na ponta comprada aqui, né, fazendo esse participante entregarem suas posições a níveis de preços superiores. O grande participante vai dizer assim, manda agora tudo para cá. Ele só pode se movimentar assim. Essa é uma outra questão que você precisa aprender. Tá? Que a gente precisa aprender que é importante também para a gente. Tá? A depender do propósito. Tá? Quando o balanço estiver bom, sendo divulgado bom, a história está aí para contar, o grande participante não está entrando aqui. Ele nunca vai montar posição quando o balanço está sendo divulgado, quando está vindo bom. Ele não vai ter liquidez para isso. Quando o balanço está bom, está todo mundo vindo comprar. E ele tem liquidez para vender. Então, quando o ciclo, né, estiver favorável a um setor, tá? Ele vai estar vendendo, e quando estiver desfavorável, ele vai estar comprando. A nossa grande missão é não pegar o quê? O meio do ciclo da distribuição. Eu venho falando isso para vocês. Você fugir de um junho, julho, que nem do ano passado, que eles estavam distribuindo, já resolve 90% dos problemas na Bolsa. Tá? Porque agora, por mais que a gente tenha um papel, é um papel que esteja aqui, digamos que a gente está encarteirando o papel aqui. Tem uma cogna da vida, né? Está encarteirando cogna, né? A gente não tem ela em uma das carteiras, beleza. Ela foi lá em cima, ficou, sei lá, 20% positivo, não encerrou a carteira. Por que não encerrou? A gente está fazendo swing trade, pô. Tá? Não é o propósito é esse? Quer pegar e quer subir, vai para a carteira swing trade, vai ali para o day trade. Tá? Então, aqui, ela veio, voltou para esse movimento. O participante vai fazer o quê? Eles estão acumulando. Vai continuar acumulando, é só assim que ele se posiciona. Então, ele está se posicionando. A empresa é ruim, mas é aí que o dinheiro está entrando. VJBS. VJBS estava lá em cima, né? Não ia reportar bom resultado, não ia não sei o quê, estava tudo crescendo, e o grande participante estava fazendo o quê? Vendendo, porque tinha muita demanda.
né, os grandes participantes distribuindo, que é isso que a gente vinha falando aí, já faz tempo, tá? Até falei para o Tairon, eu não acredito que não é uma grande distribuição que vai acabar com o grande ciclo de alta, mas pode provocar aí uma boa correção, né? No meio do caminho, ele até me perguntou, bateu um papo falando sobre isso, tá? Falei para ele, está chegando mais uma liquidez, mas sendo mais tarde, eu acho que ela vai dar uma segurada, né? E vai dar para equalizar aí a posição. Mas o grande participante está montando dinheiro incógnito, tá? E os participantes menores estão vendendo. O que oferece hoje melhor upside para a gente? Aonde o grande participante está montando posição, tá? Para position, né? Para os próximos meses. É uma cogna da vida ou vamos pegar aqui um papel que está andando, aí uma Gerdau, por exemplo, uma Gerdau, tá? Uma Goal, está subindo, né? Aí o nosso senso comum nos leva, oh, esse papel está subindo, achar que esse é ruim, esse é bom e esse é ruim. E o ciclo vai se repetindo ao longo do tempo e as pessoas vão perdendo dinheiro, porque não entendem o ciclo de mercado e como é que o dinheiro esperto se funciona. Tá? Ela acha que Gerdau é boa porque está subindo e Cogna é ruim porque está caindo. Né? Aí muda, pega a lógica, tudo que aconteceu nas redes sociais, o que aconteceu nos últimos meses, como foi que aconteceu, aonde se posicionaram que era a melhor hora de comprar Cogna, aonde se posicionaram que era a melhor hora de comprar Gerdau no boom das commodities. Não é tão difícil assim de entender isso. Então, voltando para essa questão dos juros futuros, esse daqui é algo que a gente vai precisar avaliar. A gente não tem nenhuma varejista hoje nas carteiras, mas a gente tem algumas empresas que são sensíveis, né, a essa questão até porque são empresas mais endividadas, né, dependem, né, são empresas mais alavancadas, que podem fazer com que gestores venham entregar suas posições. Então, são empresas que o quê? Que nem Ecogna, né? Aí vai voltar onde? Na base. Vai mudar alguma coisa? Não. Está lá na carteira. É position. Né? Mas a gente pode, talvez, dar uma enxugada, vai mexer um pouquinho aqui para a gente se alinhar com o que a gente espera como efeito do ciclo da acumulação, que é o quê? O movimento de alta. Então, eu não vou olhar para a Gerdau em detrimento de uma cogna da vida. Não tem como fazer isso. E daqui meses, janeiro, primeiro trimestre, está tudo diferente. Aí você vai ver o que? Uma cogna subindo e talvez uma commodities caindo. Aí você, porra, porque eu não segurei, aí vive um inferno, fica esse inferno e esse eterno inferno, né, de compra e vende sem direcionamento, tá? Então, quero trazer, quem está pensando em posições de curtíssimo prazo, a gente vai precisar, de fato, ter um cuidado redobrado com empresas que possuem endividamento, que são alavancadas, que podem ser alvos de narrativas em torno da taxa de juros. Tá? Repito, somente o rompimento hoje abaixo desse intervalo tiraria aí um cenário com juros futuros aí para cima, que reflete aí a expectativa do mercado para a nossa taxa de juros básica. Tá? Então, mato aqui os futuros com vocês, vamos passar para o mercado à vista. O que pode contribuir para a continuidade do movimento de alta, tá, do nosso índice Bovespa? O que é Ibovespa? Commodities e setor bancário. Primeiro passo, a gente vem para Vale. Então, Vale está aqui. Quem diria que Vale ia estar aqui uns dias atrás, na verdade? É sempre assim, a semana vai passando. Confirmou nossa leitura. Confirmou? Está aqui. Beleza, confirmou que isso daqui foi o quê? Foi um trap. Aqui não estava todo mundo desesperado? E qual era o insight que vocês estavam recebendo aqui? Né? Que Vale era para cima, que isso daqui poderia ser um trap, que confirmaria com a manutenção das cotações acima dessa região, né? E que o cenário de maior probabilidade era isso. Na verdade, isso aqui é reflexo de um racional que a gente vem construindo desde essa extremidade aqui, tá? Que aqui era uma acumulação. Aqui nós não tínhamos distribuição aqui. Foi exatamente essa projeção que eu estava até voltando no canal. Tá? Então, vocês precisam entender isso, gente. Rotação de capital, para onde ele está entrando, está saindo. Como é que isso conversa com o nosso propósito? Tá voltando aqui em Vale. Tá? Em Vale. Isso vai acontecer no dia 4/11, né? No canal que é os insights mais aleatórios que estão dentro das carteiras, né? Trazendo dia 4/11, né? Vale, vende, de tal rumo de Ibovespa, tá, próxima semana. Hoje foi registrado no ativo que chamamos de gap de fuga, tá aqui. Né? A gente tinha esse, era um dos contextos, né? A manutenção, e a gente veio depois conversando no domingo. Né? Então, isso daqui só está refletindo o jogo da liquidez. Tá? Muita gente vendeu,
e agora está sendo forçado a estopar suas posições vendidas, juntando com quem está entrando comprado, com o gestor que vendeu varejo, tá? Para comprar uma Vale, tá? Vendeu empresa aí, o cara está até confiando no case, mas ele viu o que o gestor, muito gestor precisa fazer agora, ele precisa entregar resultado, ele precisa chegar no final do ano e dizer para os cotistas dele, ó, pelo menos que você errou mais ou menos. Ele precisa fazer o quê? Manobras, né? Aí vai, junta 3, 4 gestores, que é isso que acontece, é isso que acontece na Faria Lima, né? Vamos puxar um papel, é isso que Luiz de Alves Paz Barros fala, né? Isso daqui retrata até o que Luiz de Alves Paz Barros fala, né? O maior investidor bilionário. Quer vender o papel? O que ele fala? Primeiro você faz o quê? Você vende, né? Você vende para que outros participantes se comprometam com você, para que caras notáveis também comprem, né? E depois te ajudem a puxar o papel para cima. Não é nem eu que estou falando, é um dos maiores investidores, pessoas físicas do país, né? Aí, fundador do Alasca, enfim. Tá muito bem. Então, isso daqui desenha o que o Luiz de Alves Paz Barros fala. O que eles fizeram? Venderam, puxaram. Aí aqui muita gente se comprometeu. Aí agora estão o quê? Pagando para cima, mas não estão pagando do tanto. Eles já estão acumulados aqui, eles já acumularam aqui. Aí junta, né? Os grandes participantes já estão acumulando desde lá de trás. Aí vocês acham que os verdadeiros grandes participantes estão comprando. Nossa, agora é a hora de comprar a Vale, porque é a hora de assumir uma postura defensiva no Brasil. Não. Então, se o dinheiro está saindo de uma Magazine Luiza, tá? Está saindo, sei lá, Magazine Luiza não está aqui atrás. Tem participantes aí, locais, institucional local, vendendo, né, Magazine Luiza, a mercado. Esses que estão vendendo a mercado, Magazine Luiza, né, empresas aí que acabam ficando mais sensíveis com a oscilação dos juros, esses daqui estão sendo absorvidos por um grupo de participantes de maior poderio financeiro que está dizendo o quê para eles no varejo? Eu compro. Eu compro. Ah, você quer vender? Eu compro. Ok. Tá? Aqui já é o contrário, né? A gente tem o quê? Participantes aceitando pagar, né? Para cima. E tem um grupo maior dizendo o quê? De maior poderio financeiro, dizendo para eles aqui, beleza, você quer comprar? Eu dou liquidez para vocês, eu vendo. Tá? Então, isso está refletindo o quê? Só uma troca aí de mãos. O grande participante do mercado, os verdadeiros grandes participantes, estão absorvendo aqui as vendas desses que estão agora comprando aí os papéis do índice de materiais básicos. Tá? Falei na quinta-feira, tinha alguma coisa diferente, né? No índice material, falei de Bradespar, vou até reiterar esse call de Bradespar para vocês aqui. Tá? Então, é isso aqui. Então, a gente tem, isso daqui abriu espaço para a continuidade do movimento de alta. Deixou para trás esse intervalo de reacumulação e deixou esse, que acaba virando uma zona só. Então, os grandes participantes, quem comprou aqui, vai vender aqui? Não, não vai vender aqui, não tem nem como, não tem nem estrutura ainda aqui. Toda essa estrutura de vale está aqui para trás. O que isso nos leva a projetar, né? Entrando no campo da causalidade? Causa, efeito. O tamanho da causa é o tamanho do efeito está ligado umbilicalmente ao tamanho da causa. Comprou para soltar aqui? Para soltar aqui, não. Tá? Então, a gente tem... O que poderia nos colocar diante de um cenário de uma congestão no Ibovespa era se Vale corrigir bastante. Né? Aí, porra, foi 10%, se ela corrigir aqui, ela dá uma puxada lá para baixo, talvez a gente congestiona, para depois ir. Tá? Mas a gente precisa ficar com isso fixo na mente. Né? Retorno de Vale, que independe de estar de fora de Vale, tá? Retraiu, comprou. Tá? Vale está no modo caiu, comprou. É essa a minha palavra para vocês. Vale é o melhor momento? Não é. Né? A gente tem alguns visitantes aqui hoje, abrir aí, o mercado está passando por esse período, venho sempre buscando prestigiar vocês que nos acompanham também, aí não puderam fazer parte aí da nova. Então, olhando a estrutura, é isso, é o melhor momento? Não. A construção do racional da acumulação é aqui. Né? E muitos de vocês também já me viram falar, várias lives nós já abrimos aí, e eu vinha falando, reiterando de Vale para você. Até no áudio, esses dias que eu publiquei aí, estava falando de Vale. Tá? Mas é um ponto, né? Para pensar aí para final do ano, é modo caiu, comprou. Retraiu, compra, né? Divide em 3 mãos uma entrada de Vale, eu penso numa opção, tá? Porque o cenário de maior probabilidade se revela a continuidade do movimento de alta, independente do fractal que ele venha desenvolver. Tá? Então, olhando aqui com uma pegada mais macro, Vale tem tudo para visitar nos próximos meses as suas máximas históricas. E isso impacta diretamente quando a gente fala de índice Bovespa. Né? Está muito concentrado,
tá? Então, até reforça, né, essa expectativa nossa aí do Ibovespa. Aí a gente vai partir para onde? Vai dar uma olhadinha no setor siderúrgico, tá? Depois a gente fala um pouco do varejo e mata aí no setor bancário. Setor siderúrgico, primeiro passo, CSN. Então, CSN, a gente vem acompanhando de perto tudo que está acontecendo aqui em CSN. Né? Mesma coisa, um trap lá embaixo, você for todo mundo. Aí, no seu alocado, via opções, acredito que ainda dá para sair, ainda dá para segurar mais um pouco. Mas lembre do apetite ao risco de vocês. Tá? Lembrem, né? Porra, já deu 100%. Eu devolvi. Eu não cheguei a devolver CSN. Quando foi que a gente comprou? CSN foi bem aqui, pegando, deu 100%. Né, de lucro. Eu disse, gente, é longo, eu não vou mexer, não. A Rafa falou, comentou, não, eu saí. Ela respeitou ali que ela precisou dar para ela. Ela foi lá e saiu, botou os 100% dela no bolso, beleza. Eu vim para cá, ela veio, né, voltou lá para o meu break-even, 0 a 0. Quando perdeu para cá, eu estopei posição. Né, e em opções para vencimento no final do ano. Né, um prejuízo. Porque isso daqui prejudicava. Eu precisava entender se os vendedores iam ser absorvidos. Né? E falei para você, ó, se confirmar, eu volto. Tá? Absorção, beleza, não confirmou a absorção, voltamos para a alocação, não foi complicado, agora estamos pegando aceleração de preço. Tá aí, né? Pagou o prejuízo e está dando um lucro até maior pela velocidade que o movimento se desenrolou aí, que é uma variável também aí nas opções. Olhando aqui hoje para a CSN, o caminho que a gente tem de maior probabilidade é dela continuar o movimento de alta aí para ao menos testar essas zonas inferiores. Então, eu estou com essa expectativa de ver aí essa alta. Pode em algum momento corrigir? Pode. Tá? Independente do fractal, a gente ter aí a continuidade desse momento de alta em CSN, que reflete até o momento aí também da máxima histórica que Gerdau está se aproximando, né? É a líder do setor. Então, considero que a gente está diante aí nas próximas semanas, diante de um cenário de continuidade de alta, refletindo até o que está acontecendo lá na China. Você vê que as coisas vão aparecendo, né? Eles se posicionam. Quando foi que nós falamos sobre o que eles estavam fazendo em China 11, né? Lá na China, né? Não está lá, não está alocado? Aí depois vai aparecendo. Começaram a criar narrativa que era o quê? Que é o afrouxamento das medidas restritivas, né? Como se os grandes bancos de investimento, nossa, agora a China está afrouxando, o Xi Jinping lá está afrouxando, vamos comprar agora a CSN, porque é hora de comprar. É um negócio que eu vou falar, não sei se eu vivo em outro mundo no mercado, eu sou doido, alguma coisa tem que fazer sentido, né? Porque pelo menos eu sou um doido que ganha dinheiro, né? Pelo menos tá bom. Então, é isso. Tá? Então, CSN abre espaço aí para continuidade. Pensamento diverso, o que a gente vai ficar de olho? Tá? Se não vai ocorrer uma absorção aqui, né? No micro. Né? A gente vai lá no dia a dia, se ocorrer uma absorção, a gente pode ter o quê? Aí, voltar para testar a zona de liquidez inferior, a gente aproveita aqui para dar uma boa limada nas opções, quiçá até encerrar. Tá? Então, vou avaliar isso, se eu considerar que ocorreu uma absorção intermediária, tá? Aqui a gente pode zerar o quê? Somente as opções. O que tem na cadeia do mercado à vista, a gente vai deixar correr, quiçá a gente vai até aumentar a posição aqui de CSN, vamos avaliar aí durante a semana. Tá? Aí, Gerdau, a gente tem o quê? Já beijando máxima histórica, né? Beijando máxima histórica. Aí você fica, porra, mas eu poderia ter pegado, estou nessa que está acumulando ali, poderia estar igual. Esse pensamento só diz duas coisas, está desalinhado com o propósito, não está compreendendo o que é uma acumulação e o que essa alocação atual que ainda não andou, o que ela te oferece de upside, né? Em detrimento dessa que está andando, que está todo mundo se animando. Aí agora o que vai acontecer? Todo mundo vai sair para comprar Gerdau, né? Não subiu? Né? Nossa, agora Gerdau não, porque é resiliente. Nunca muda. Tá? Mas esse papel certamente não... mais cedo ou mais tarde ele vai juntar aqui para caçar topo, né? Tá? Então, é um papel, até porque a expectativa do setor siderúrgico. Então, o que ele pode fazer aqui? Uma retração, né, e continuar esse movimento, né? A projeção é que ele rompa a máxima histórica. Faz todo sentido que ele rompa a máxima histórica. Tá? Legal. Faz todo sentido. Esse movimento aqui desenrola. E aí a grande questão vai ser o quê? Aqui, né?
que aqui vai chamar muito comprador, vai estopar quem está vendido no papel. Está todo mundo aqui primeiro dizendo, achando que é o quê? Não, chegou o topo anterior. É resistência, sem considerar o que os grandes participantes fizeram aqui. Tanto que eu falo, né, que esse é um grande problema na análise técnica clássica, dar o mesmo valor, o mesmo peso para topos e fundos diferentes, sem considerar o que aqueles que movem o mercado fizeram antes daquele movimento. Então, se acontecer isso, o que o dinheiro vai fazer? Vai começar a sair de Gerdau, né? Porque está entrando volume, não está? Por que está entrando volume? Porque tem muita gente saindo para comprar. E quem está vendendo? Quem está vendendo agora? Os que estão comprando agora, tá? Certamente quem acumulou a níveis de preços inferiores, né? Os participantes que pegaram durante essa pernada de queda aqui, né? E acumularam aqui, que acumularam aqui, que acumularam aqui, né? Que agora vão, beleza, é a hora de comprar exportadora, compra que eu tenho para vender, eu acumulei embaixo. Né? Então, você precisa criar essa consciência de como é que o dinheiro esperto, ele se movimenta. Aí, se o dinheiro está saindo daqui, né? Porque muita gente agredido comprando, o dinheiro está indo para outro lugar, está indo para onde? Aí está indo lá para o varejo, está indo lá para, né, o papéis que agora, nesse curtíssimo prazo, se sofrem por conta dessa expectativa de juros altos. Alguém está dizendo também ali no Via Varejo, para Magazine Luiza, para a Local Web, para tantos outros papéis aí que estão passando por esse processo, né? Eu compro. Né? Então, essa é uma percepção. Mas olhando para o varejo, tudo tende, aponta aí para a continuidade do movimento de alta. Goal está aí também já rompendo o máximo histórico, inclusive. Quando é que esse papel vai parar de subir? Quando houver uma grande absorção. Aí a gente vai estar apto a reagir, identificar e comunicar a vocês quando isso de fato aconteceu. Aí quem está comprado fica ansioso, quer encerrar a posição. Né? Nossa, subiu demais, está esticado. Não tem nada esticado aqui. Esse papel, quando absorver ele vai cair, enquanto não, ele tende aí a subir. A gente tem esses papéis, e falando falar de Klabin, por exemplo. Aí, mais uma semana. A gente está indo, na semana que a gente falou de Klabin, a gente está indo para 1, 2, 3, 4, quinta semana seguida de alta. Falei para vocês que era uma das minhas maiores. Eu ia fazer o que naquela semana? Rotacionar capital. Vinha para cá, uma das minhas maiores, ia se tornar uma das minhas maiores posições. Tá? E ela está aqui. Tá? Fiz até o médio para frente. Vou mexer, está 19, uma está 19%. Né? Não vou mexer nela. Tá? Ela tem mais para entregar. Peguei a LB em 4 também. Uma 3, a LB em 3. Tá? Um pouco mais embaixo, andando. E nas opções, as opções é diferente. Nas opções a gente faz o quê? A gente gerencia, né? A LB em 220. Né? Não está tomando ferro em Bradesco, tá? Mas tem, depois da parcial, para perder agora nessa KLB em 11 aqui, ela tem que ir lá para menos 1,63. Tá? E aí o Profit está ajustando, né? Deixa eu pegar aqui, ó, onde foi as saídas. 3 está aqui, ó. Parcial, compra. Eu meti até uma compra errada aqui no dia, eu ia pendurar, deixei pendurado, acabou comprando. Mas aí eu fiz a parcial, vendi 10K aqui a 12,45, naquele outro dia que eu publiquei para vocês, vendi 15K a 1,60, 1,60. Então tá aqui, aí a opção é diferente. Tá? Então, você vê isso também. Tudo é um conjunto. Tá? É um conjunto de coisas, não é só uma opção, não é só uma posição. Por exemplo, aqui, esse papel tem tudo. Está entrando dinheiro nele, não está? E quem está dizendo agora, os participantes que estão saindo para comprar, Klabin está dizendo eu vendo, porque até no antagonista foi parar, né? E é hora de comprar Klabin. E onde foi que vocês receberam call de Klabin aqui? Bem aqui. Tá? Então é assim que a conta fecha. É infalível? Claro que não é infalível. Imagina, a gente está muito milionário, mas a gente acerta mais do que ganha. A gente não está ali as notícias, as narrativas, e a gente caminha no mercado com propósito. Então, isso, o dinheiro está entrando e alguém está dizendo eu vendo. Mas o papel tem tudo aí para continuar seu movimento de alta. Falei para vocês que o índice de materiais básicos e
Sim. Bate B11, tá? Nós tínhamos uma oportunidade aqui, tá? Para mim, esse movimento, ele tá, o que que ele está refletindo aqui? Suzano, Gerdau, Klabin, né? Bradespar, tá? Então, para mim, esse movimento, ele tem mais para acontecer, tá? Então, o dinheiro está vindo aqui. De momento, o que que a gente tem de momento hoje aqui? Tá? A gente tem papéis que compõem o índice de materiais básicos. O dinheiro está vindo para cá. Isso significa que não é hora de ter alocação em empresas que sofrem com a taxa de juros, a expectativa da taxa de juros? Não. Muito pelo contrário, é hora de se ter alocação, é hora de comprar, de montar a posição, porque isso daqui vai, a forma que está rotacionando agora vai rotacionar depois. Tá? Vai rotacionar depois. Já vem repetindo, a gente está no início do grande ciclo de alta? Não. A gente está no meio do início de um bull? Não. Tá? Mas a gente está diante de uma janela, esse capital vão rodar e a gente vai buscar com responsabilidade capturar tudo que houver de oportunidade. Momento, índice de materiais básicos. Qual é a minha projeção para vocês aí, para esse movimento, né, Aí o que eu falei para vocês? Ó, quem não quer pegar a cesta toda, quem não quer fazer stock picking, não quero pegar uma Gerdau, quero me aproveitar desse momento, pega o ETF. Tá? Pega esse ETF. Tá? A gente tem a expectativa, a minha projeção, vocês é essa aqui, considerando os fractais, eu estou no semanal. Tá? Para as próximas semanas, a gente veja algo semelhante a isso aqui, né? Movimento de alta, aí rumo à máxima histórica deles. Tá? Então, veja que a gente está no semanal. O que a gente pode ter no micro, que não vai fazer diferença nenhuma? Tá? A gente pode ter uma retração. Então, essa aqui é a projeção macro, ok? Aí a gente vai ali para o micro. A partir de que momento eu estou errado aqui, né? Que é muito importante. Porra, onde o risco estaria inaceitável? O que não seria razoável hoje para esse propósito de momento, né? Que esse ETF fosse negociado abaixo dos R$ 51, né? Ou seja, que ele fizesse aí nas próximas semanas algo semelhante a isso aqui, né? Ou começava uma absorção, não tem absorção aqui, não tem, os grandes participantes estão comprando, já estão comprado e agora está entrando o capital de outros participantes que estavam de fora. Mas esse aqui é o seu risco, tá? R$ 51,60. Mas aí você não pode olhar, você, porra, muito risco, né? O que você faz? Divide sua mão. Particularmente, eu tenho isso comigo, mas eu tenho a minha convicção no modelo, né? Alguns de vocês ainda estão construindo isso. Eu prefiro, numa alocação dessa, comprar logo por aqui, na abertura na segunda, terça-feira comprar, tá? Por aqui, mesmo que isso venha, que eu ainda tenho uma retração e eu tenho que comprar aqui, do que ver essa onda de impulso continuar estando de fora, né, de uma janela de oportunidade dessa. Por mais que você veja esse movimento aqui, se você jogar por macro, a relação risco-retorno para a continuidade desse movimento, para a continuidade dessa onda de impulso, ela é alta. É alta. Para exemplificar o que a gente espera, o rompimento de máxima histórica. Tá? Então, isso aqui tem momento. Quer pegar um papel específico, Bradespar, né? Foi a maior semana, foi a semana de maior volume acima desse intervalo. Só tem duas coisas que podem acontecer aqui com o Bradespar, né? Isso aqui virar o impulso, que é o cenário de maior probabilidade. O volume só tem, é isso aqui. Tá? Ou isso aqui foi uma grande absorção, um grande trap para chamar comprador e jogar aqui para baixo. Mas isso daqui, se acontecer em BRAP4, vai acontecer em Vale, em CSN, em Gerdau, enfim, não faz sentido. Então, vou trazer isso aqui para vocês. Klabin também aconteceria. É uma oportunidade. Tá? Pega a mínima da semana, tá? Para definir um stop. Então, olhem para esse range, para essa concentração de volume aqui como um todo. Tá? Pega lá no diário. Quando ela estiver acima desse intervalo, é um papel aí que tem excelente upside. Todas as nossas pesquisas, além dessa, o volume apontam para a continuidade do movimento de alta em Bradespar. Falando sobre o setor bancário, outro ponto específico. Tem uma coisa diferente acontecendo no setor bancário. Tá?
a gente vai precisar rever alguns pequenos detalhes aqui e alinhar algumas expectativas, né? Vocês sabem que aqui a gente não tem compromisso com o erro, tá? Esse daqui é uma máxima que nos norteia, reagir sempre a qualquer cenário. Mas, Paulo, você está falando que o setor bancário não é contra, não. Ao contrário, primeiro que eu não estou falando daqui, nesse topo, que o setor bancário é contra, né? Não receberam o call de compra de Itaú aí, de Bradesco também lá, receberam o call de compra do setor bancário aonde? Aqui. Exatamente aqui. Tá? E aqui receberam, quem entrou depois, já em agosto para setembro, que é hora de comprar setor bancário, era onde? Aqui, exatamente aqui. Tá? Quando fez esse primeiro movimento, ele voltou para perto da zona de liquidez. Reforcei. Tá? Então, não tem nenhum call de compra aqui já ali para cima. Esse daqui é um ponto de partida. Tá? Isso é muito importante, porque ao longo do tempo, a gente nunca vai comprar um papel durante o efeito dele. Você vai comprar quando ele estiver iniciando o efeito de uma causa ou saindo de uma acumulação, enfim. Vou me estender aqui. O que eu quero dizer para vocês, uma pegada mais macro, entendendo um pouco tudo que está acontecendo, então vou falar de BPAC, vou falar de Itaú e de Bradesco, né? Papéis aí mais relevantes, tá, para o setor. Nós tivemos aqui semanas seguidas, se a gente isolar todos os fractais, nós tivemos semanas seguidas de alta. Eu estou embutindo no cenário a possibilidade de a gente ter uma correção. O que seria essa correção em Itaú, por exemplo? Agora ele está chegando numa zona de liquidez aqui. Esse micro aqui, eles já estão absorvendo, já tem participantes notáveis comprando muito aqui, e a princípio pode gerar o quê? Um repique. Tá? Aqui, isso daqui, ó, que vocês estão vendo. Você vê que eu estou no semanal. Tá? O repique, inclusive, que pode ser essa semana que está entrando agora, que aí junta com Vale, com Gerdau, com CSN, aí monta que se quebra a cabeça, tá, para essa expectativa de que o nosso índice Bovespa volte para extremidades ali superiores, né, depois desse evento ali do Lula, voltando ali para cima, e a gente entender se vai ter continuidade ou não. Tá? Então, percebam que tem peças encaixando para essa recuperação do Ibovespa, né? Setor siderúrgico, Vale, e aqui o setor bancário fazendo o repique, né? Imagina, os principais setores, nessa semana que vai entrar, iniciando uma alta, vai ficar todo mundo sem entender novamente nada. A grande questão que a gente vai precisar entender aqui, que eu estou embutindo algo semelhante a isso aqui, ó, que essa alta, esse repique acima desse intervalo pode armar um pivô de alta, pivô de baixa para quê? Para testar essa zona de liquidez aqui. Tá? Essa zona de liquidez bem aqui, ó. Aí como é que isso conversa com o índice Bovespa? O nosso índice Bovespa subindo, né? Agora, nessa semana que vai entrar, né? Setor bancário, Vale continuando, setor beleza. Aí, quem sabe, até rompe essa máxima que a gente teve agora nesses últimos meses, né? Porque a gente tem setores importantes apontando para cima. Aí, depois, como CSN, Vale estão subindo rápido, é natural, o movimento não sobe rápido, a gente tem esses papéis, por exemplo, fazendo uma correção, né? Imagine, Vale corrigindo, CSN andou, Gerdau, né, rompendo ali, corrigindo. Aí junta com essa correção aqui de Bradesco. Aí como é que isso vai refletir lá no índice Bovespa? A gente está aqui, né, conjecturando, aí a gente vai confirmando, né, dentro desses cenários. Aí seria, né, o nosso Bovespa está ali embaixo, né, fez o trap, a gente subindo, agora, quem sabe que está rompendo lá a máxima, e quando o setor bancário vier para baixo, quando corrigir Gerdau, CSN, a gente tem aquele vral estopando todo mundo, né? Aí, no final do ano, depois da segunda quinzena de dezembro, a gente teria aquele rally final, depois do vencimento das opções, deixando muita gente travada em call, animado, travando todo mundo, institucional ganhando dinheiro em opções, estopando essa galera aqui, depois viria um rally final para o final do ano. Então, algumas peças que estão sendo contextualizadas e que vão precisar ser acompanhadas ao longo dessas próximas semanas. Tá? Então, eu estou cogitando. O que isso pode impactar, tá, na nossa decisão? Na nossa carteira, nada. Tá? Mas, no curtíssimo prazo, a gente pode abrir uma posição vendida. Agora, eu vou falar a posição pessoal minha. Tá? Minha. A gente não tem posição vendida nas carteiras.
né, nessa carteira premium, né, focada aí no médio prazo. Eu posso procurar uma put, né, para pegar uma aceleração para baixo em Itaú, ou entrar short também no papel. Tá? Entrar short no setor bancário agora, reagindo. Então, tudo vai depender desse movimento. Então, considere isso. Tudo vai depender do quê? Do micro. Tá? Primeiro passo aqui, já tem participante no curtíssimo prazo se posicionando aí, se aproveitando desse intervalo. Nós chegamos num intervalo importante aqui, que é natural que a gente tenha um repique. Chegou na zona de liquidez aqui desse intervalo. Tá? Então, chegando nessa zona de liquidez, tudo vai depender, essa possível decisão na ponta vendida, seja via opções, seja no mercado à vista, vai depender desses próximos capítulos aqui. Primeiro, esse repique que eu acabo de falar para vocês ali no mais macro, ele só estaria prejudicado se o Itaú, por exemplo, perdesse esse intervalo. Não me parece que isso deva acontecer pelo nível de atividade institucional ali no micro, também que se ele perdesse ali os R$ 25. Aí se ele perdesse os R$ 25, aí você esquece esse cenário desse pivô aqui, que no micro poderia ser isso aqui. Então, tudo vai depender de como os grandes participantes se comportarem aqui entre os 27 e os R$ 25, tá? Para a gente poder concluir o racional, fechar um racional ao ponto que nos permita tomar um risco, seja numa ponta, seja na outra. Tá? Então, esse cenário aí, como é que isso pode conversar, por exemplo, com o Bradesco, né? Que teve Bradesco fazendo um bom movimento de queda, tá, nessas últimas semanas, e eu estou, sim, embutindo um cenário aqui em Bradesco diferente, tá, do que nós tínhamos. Tá? Que cenário seria esse? Primeiro, ele chegou no nível da zona de liquidez de pré-Covid, pré-Covid não, pós-Covid, logo no auge, né? Está em cima, né? Foi onde os grandes participantes começaram a absorver. Tá? Essa zona de liquidez ficou para trás. Pode ter sido um trap, depois descartando um trap. Faz sentido? Faz. Tá? Tudo vai depender da ordem, de eventual repique do Bradesco tá? Nesse intervalo. Então, aqui, no eventual retorno nessa faixa, a gente vai precisar, desconsiderando óbvio micro, sei lá, ele deve ficar buscando liquidez aqui, ou já iniciar a semana acelerando. Porque aí quem está entrando vendido começa estopando. Esse movimento pode ser provocado só pelos stops, quem está short aqui no fundo, né? Pelo rompimento do fundo anterior. Entrou vendido, Bradesco para baixo, vai estar estopando. Como no intervalo não é muito grande, a gente tem um intervalo aí, o que? 14%, tá? Se ele volta aqui, ele voltaria algo em torno de 13%, 14%, tá? A distância dessa zona de liquidez. Aí é o que, novamente, é uma peça que, para índice Bovespa, também encaixa de forma favorável. Ou seja, se a gente tem só um repique de Bradesco, mesmo que seja para cair mais. Tá? Imagine o Bradesco subindo 7, 8, 10%, Itaú dando repique ali, Vale, CSN em geral. Aí a gente teria um ralizinho aí, prévio, pós aí esse evento de desespero extremo. Aí a gente vai precisar contextualizar. Tá? Se for preciso, a gente tem uma posição em Bradesco, em uma das carteiras. Se a gente concluir que compramos uma opção aqui, tá? Que a gente vai continuar com ela para essa semana, a série K. Nessa aceleração, acredito que a gente vai ter uma oportunidade, um bom lucro. A simetria risco-retorno ela está favorável, sim. Tá? Mas se ela vir aqui, a gente pode decidir, em uma das carteiras, encerrar a posição de Bradesco, que tem encerrado ali em torno de uns 10% no prejuízo, né? É uma posição. É uma posição. Então, quero já adiantar isso daqui. Isso vai passar por um processo aí de acompanhamento, né, minucioso nos próximos dias. Tudo vai depender de como Itaú reagir, como Bradesco reagir. Mas considerem, é óbvio que os grandes participantes... Paulo, o que seria no mais macro? Se a gente colocar aqui um pouco de malícia no jogo da liquidez, um movimento semelhante a esse, tá? Se for fazer, como a gente está falando semanal, está falando... o que eu acredito, olhando assim todo o cenário, olhando o cenário do setor bancário lá nos Estados Unidos também, tá?
algo semelhante a isso aqui, ó. Eu estou esquecendo o macro, né? Estou esquecendo o micro ali, aquele retorno, né, na zona de liquidez, enfim, algo semelhante a isso, né? Uma estopeira, para aí depois eles venderem esse papel que estão subindo, que eles estão vendendo, terminarem uma absorção no setor bancário. Eu estou tirando aqui Bradesco nesse cenário, para aí depois a gente ver a recuperação desses papéis. Tá? Então, eu estou julgando que o setor bancário ele perdeu o momento. Ele perdeu o momento. Essa é a conclusão. Então, seria ali Itaú. Itaú está naquela zona de liquidez ali, rompeu, beleza, tem acumulação grande lá atrás. Desenho errado aqui, acumulação grande maior, reacumulou aqui um pouquinho, foi lá atrás, agora Itaú está bem aqui. Né? Então, seria Itaú possivelmente fazendo um pivô de alta para testar a zona de liquidez maior dele ali, para depois voltar a subir. Tá? Bradesco, enquanto Itaú está fazendo essa retração ali, Bradesco fazendo essa, aí Bradesco fazendo uma outra pernada, o Itaú fazendo uma outra pernada até a zona de liquidez, e Itaú ainda dando uma estopada aqui na galera para depois voltar a subir. Tá? Então, esse é um cenário que deve ser considerado. Eu vou fechar isso aqui com Bradespar, com BPAC, tá? Que tem uma peça aqui em BPAC também que se encaixa, né? O que acontece? Aqui, BPAC, a gente tem um racional de BPAC dessa alta aqui, eu esperava que ela fosse mais e que ela continuasse, que ela desse continuidade. Então, eles fizeram um trap aqui, acho que por aqui, né? Eu acho que eu publiquei o racional para vocês dessa alta aqui de BPAC, mas eu esperava continuidade. Com esse movimento aqui agora, a gente tem dois cenários. Ele não pode mais perder essa zona de liquidez aqui. Se BPAC perder essa zona de liquidez, aí eu vou voltar para o macro, abre espaço para a gente concluir que essa alta aqui, eles se valeram aí dessa alta e desovaram bastante ao ponto de ainda não comprarem aqui. Tudo vai depender, que nem Bradesco, de Itaú, tudo vai depender de como eles se comportarem aqui. Pode defender aqui? Pode, já vi muito. Beleza, já tem uma absorção, o volume já está para baixo, o dinheiro já está trocando de mão. Você pega a Sabesp, SP3, que no diário Sabesp, antes de continuar, tá aqui, ó. O que eles fizeram? Estava lá em cima, né? Lá em cima, vieram, socaram aqui, aí depois jogaram lá para cima. A gente saiu de Sabesp, propósito dela, para onde a região ela foi montada? Não. Então, esse foi o movimento em busca de liquidez. Então, fez que Sabesp, socaram lá embaixo, depois veio o movimento. Quantos outros papéis fazem isso? Então, eu não estou batendo martelo aqui. Estou trazendo cenários para a gente considerar e reagir. Tá? Então, BPAC, o que não ficaria bastante desfavorável hoje em BPAC? Seria ela voltar a negociar, fechar um diário aí para baixo dos R$ 25. Vou dar uma folga que, enfim, não dá para olhar a zona de liquidez. 25,15 seria um limite aqui para a gente olhar para a BPAC. Isso. Então, perdeu aqui, já não ficaria legal. Tá? Mas antes disso acontecer, o que eles podem fazer? Fazer a mesma coisa que Itaú. Né? Agora, dar uma defendida para depois fazer um pivô de baixo e voltar lá na base dessa reacumulação, né? E quem sabe até romper ela, eu vou falar nessa parte mais macro. Então, essa é a referência de BPAC, é como ela conversa aí com as demais estruturas. Olhando para a estrutura maior de BPAC, se aquele rompimento dos R$ 25 acontecer, a gente vai precisar considerar o quê? Algo que aconteceu semelhante à Gerdau. Tá? E esse movimento, isso daqui precisa ficar fixo na cabeça de vocês a partir de agora. A gente está se estendendo, é meia-noite, né? A vida é assim. Né? Cada um tem colhe o que planta. Né? Não tem para onde fugir. Tenho certeza que vocês vão sair daqui, pelo menos quem está ficando, ou quem vai assistir depois, enfim, né? Mesmo que eu assista depois, vai colher alguma coisa que isso aqui. Porque o que vocês estão vivenciando agora, o que vocês vão ver, como é que isso conversa com outro momento e outros papéis, vai refletir na caminhada de vocês lá na frente. Daqui, sei lá, daqui a 5 anos, 10 anos, e vocês vão, porra, eu sei como reagir, eu sei como é que isso acontece. Então, isso daqui que a gente está vendo aqui agora, esquecendo, confirmou lá, beleza, perdeu a zona de liquidez, a gente pode ter uma BPAC fazendo o quê? Indo lá na base.
né? Lá na base, tá? Aí vem, dá aquela estopeira, aí acumula para depois. Tá? Então, eu estou embutindo esse cenário aqui em BPAC. E eu estou preparado, eu tenho uma opção de BPAC, né? Tá, ela tá no negativo, inclusive. Não realizei nessa aceleração. Aí o que a Thaís falou, eu tenho esse perfil, né? Eu tenho esse perfil de segurar longo também, mas eu seguro, mas eu alongo as minhas que estou ganhando. Tá? Então, questão também um pouco mais pessoal. Então, a minha BPAC Paulo, mesmo, a opção de BBDC, você saiu? Eu não não, acompanhei. Qual que é que você pegou? eu tenho a última que a gente pegou agora, É a K169. é a K169. Vou pegar aqui ela. Qual é? É BBDK 169. Então, eu estou 88% negativo nela. Tá? 88%. E eu já tinha comprado antes, né? Ela no início, então, estou 88% negativo nela. Aí, o que eu olho hoje para Bradesco? Que aí a gente espera que ele repique, ele pegar uma semana de alta ali naquele repique, essas opções aí explodem, né? Tá? Mas aí eu continuo nelas normalmente. Tá? Eu tenho outras para vencimento também AA. Então, por exemplo, tem a AA. Tá tudo murchando, né? Então, da A eu tenho, vou pegar aqui B, Ah, eu acho que é a 202, Paulo. peguei aqui. 310 e 330. BDC, BDCA, 310. E com 26 centavos. Eu até tinha pegado mais um pouquinho dela nessa aceleração, hora que ela caiu. Tá? Então, eu estou levando 88 nela, para esse médio no 26. Ela é para vencimento. Aí, o que eu estou avaliando lá? Talvez essa mais longa, se ela der um repique aí, eu assumo um prejuízo parcial, tá? Para depois pegar esse financeiro e realocar nesse cenário que eu construí para vocês ali no mapa. Eu tenho essa BBDCA a 26 e a BBDCA longa 330. Então, a 330 também está bem negativa, ela está a 9 centavos, com 77%. Aí o que eu pretendo fazer? Se Bradesco der um repique ali, como a gente está esperando, até passar ali para depois a gente concluir ali, e assumir um prejuízo, tá? Essa K agora deve entregar um retorno, tá? Então, tipo aqui, sei lá, o quanto que tiver, se a gente concluir que não vai ter continuidade de movimento, não há possível alta aqui a gente encerrar. Assumo, deixo esse financeiro quieto para esse cenário mais macro, quando houver clareza aí para essa questão de momentos, né? Voltando ali para aquele cenário. Digamos que ela venha, né? A gente poder voltar mais embaixo, né? Isso aqui. Tá? Então, é isso aí. Bom dia, Maísa. Apareci. Então, voltando aqui para a BPAC. Eu estou cogitando que ele pode fazer algo que Gerdau, que eles fizeram com Gerdau. Tá? Então, imagine aqui. Primeiros passos. Se BPAC armar um pivôzinho aqui, a gente fica com uma excelente relação risco-retorno. A depender, óbvio, de como esse movimento acontecer, a gente vende BPAC, entra seja no à vista, seja opções e bota o stop ali para cima, acima dessa máxima. Botando esse cenário aqui, ela voltar e fazer o que nem fez Gerdau. Tá? Então, a simetria risco-retorno, tanto para um short no à vista, como para um short via uma compra de put, ficaria bem favorável. A gente precisa que quem tem opções, nesse repique aqui eu vou encerrar a minha, se a gente concluir que não vai ter defesa para a gente continuar o movimento. Lembre, eu não estou aqui batendo martelo. A gente está aqui cogitando o pior cenário, como que a gente vai reagir a partir da atuação institucional nesse contexto mais micro ali no dia a dia. Tá? Então, deu repique, beleza, absorveu, não tem, abre espaço para o pivô, eu vou capar o gato, né? Fala de BPAC. E, quem sabe, comprar uma put considerando aqui esse cenário. A mesma coisa ali em Bradesco. Esse financeiro remanescente, a gente pode fazer o quê? Comprar uma put. Eu vou acompanhar de perto esse case com vocês.
ali no Fly Now, no dia a dia, para a gente poder reagir da melhor forma possível, tá? Então, o BPAC é um papel que tem esse cenário. Como é que isso daqui conversa com esse momento atual? A gente não tem ainda uma distribuição aqui BPAC. Pensar diferente hoje não faz o menor sentido. Era imaginar, por exemplo, uma BPAC fazendo o quê? Isso aqui, ó. Não vai fazer isso. Tá? Vai, claro que a gente não fala com a certeza, mas não vai. Para a BPAC fazer isso, o setor todo tinha que ir para baixo. Aí acabou, está todo mundo abraçado com o navio, com casco furado, sem capitão, entendeu? Não faz sentido. Então, é apenas uma rotação de capital e a gente vai ter que se adaptar nessa questão de momento. Isso daqui que vocês têm, esse cenário que pode acontecer em BPAC, aconteceu em Gerdau, agora que está subindo. Vamos lá dar uma olhada? O que eles fizeram agora? Aqui, ó, pronto. Tá? Vamos traçar isso daqui ilustra o jogo da liquidez. Aqui, ó. BPAC 11. Movimento. Já vinha aqui de uma alta acentuada. Olhem para esse desenho aqui. Essa ilustração, né? Primeira queda. É claro que são estruturas diferentes. Ó, primeira queda. Alta aqui de BPAC, né? Opa, me perdi nesse bem aqui, intervalo aqui, esse, ela armou, fez isso aqui, né? Vamos lá, alta, isso aqui, BPAC. Tá. Aí o que nós tivemos? 3 semanas quase de queda em Gerdau, né? Aí eles trouxeram aonde? Lá para a base. Aí aqui na base, eles fizeram o que? Acumularam de quem? De quem ficou travado no topo. E agora a gente está vendo que é uma Gerdau subir, tá? Depois que as ações trocaram de mãos. Colocando essa mesma malícia e se confirmar ali no micro, a gente pode ter algo semelhante em BPAC. Tá? Aí é um short que você deve olhar com carinho, porque eu pretendo ficar agressivo nele. Tá? Se a gente tiver, porque a gente tem muito pouco a perder, até de comprar uma put, como também entrar short no papel, muito pouco. Tá? Então é coisa que se pegar e entrar com convicção, sabendo que se perder, vai perder preço. Tá? E se ganhar, vai ganhar muito, porque a gente pegaria imagine uma aceleração de 3 semanas para baixo numa put de BPAC, ia ficar lindo se ela volta aqui na base. Tá? Fica lindo, certamente vai dar de mais de 500%. Tá? Então, considere, a gente vai acompanhar ali no micro, e se fizer sentido, a gente vai reagir dessa forma. Aí seria vindo o BPAC para cá, tá? Aí imagine, né? Aí todo mundo, não, é a hora de comprar a Gerdau, porque é exportadora. Aí o grande participante vendendo Gerdau e acumulando BPAC. Aí o setor bancário sobe, aí commodities cai. Tá? Então, é esse caminho das pedras, tá? Que a gente vai trabalhar aí durante essas próximas semanas. E para concluir aqui com vocês, vou deixar o cenário de Via Varejo, de Magazine Luiza, por exemplo, vou começar com Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza deixou para trás essa zona de liquidez, tá? A gente tem esse cenário da questão dos juros e eventual retorno dela aqui nessa faixa. Tá? Aqui mesmo cenário, né? Ou confirma o prep, muitos papéis já fizeram isso, ou ela volta aqui para testar, para voltar para base. Aí ela pegaria o quê? A liquidez dos participantes que estão comprados aqui. Então, já sabe, derivativos aqui de Magazine Luiza vai precisar ter uma atenção especial em eventual retorno de Magazine Luiza próximo aos R$4. O jogo da liquidez é implacável. Tá? Aí eles voltam lá na base, pega a liquidez, aí vem acumular lá embaixo. Tá? Aí a gente pode armar o quê? Uma congestão maior aqui nesse intervalo de Magazine Luiza, de Via Varejo. Tá? Ou seja, enquanto estiver nessa narrativa de juros, o dinheiro ir para o canto, o local, o institucional local, dando liquidez ali para os participantes maiores saindo de commodities, poderem sair, vendendo a níveis de preço cada vez mais altos, e ao mesmo tempo vendendo aí varejo, dando liquidez para eles comprarem a níveis de preço mais baixos. Tá? E a gente sabe que tem muita gente comprado em Magazine Luiza, né? Mais depois de toda essa queda, né? Em conteste que o dinheiro esperto já está se posicionando aí, em conteste, eu acho que essa imagem é até autoexplicativa, tá?
mas questão de momento, a gente precisa embutir a volta do varejo para as extremidades inferiores, né? Aí uma acumulação maior. Aí seria a mesma coisa em via varejo, mesma coisa aí em via varejo, a varejo está até mais adiantado, acredito que essa semana vai dar um repique, tá? Então, seria a varejo vindo, né? Voltando, fazendo uma acumulação macro aí maior. Tá? Aí a gente vai dando uma olhada aí para a loja Renner. Tá? A loja Renner está o quê? Tá? Também deixou ali para trás toda aquela última aceleração. Teria também loja Renner vindo aqui, dando repique na semana e vindo aqui para as extremidades inferiores. Tá? Então, esse cenário deve ser considerado, né, no curtíssimo prazo, tá? Nesses papéis do varejo. Eu acho que é isso, pessoal, que eu tenho para entregar para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido um pouco, né, o pessoal que está de fora aí tem entendido um pouco a noção de como é que está o nosso macro. Vocês, assinantes da Nova, a gente vai no dia a dia acompanhar cada um desses detalhes e reagir da melhor forma possível. Se ficou alguma dúvida específica, manda mensagem lá no fórum, né? Me pergunta ali na abertura dos cursos, no Fly Now. Essa semana eu vou buscar estar mais junto de vocês aí mais cedo no Fly Now, mais ali no chat 3, para a gente caminhar aí mais próximo, né? E entender como é que esses próximos movimentos do mercado eles vão se desenrolar. Tá? Desejo um bom descanso para todos vocês, Maísa, Fábio, galera toda aí, Gabriel, Tairone, Henrique, todo mundo que está aí, Rafael, tá? Boa noite para vocês, espero ter ajudado o pessoal que está de fora aí a entender também um pouco aí de como que a gente deve se comportar no mercado aí nessas próximas semanas. Tá? Fiquem todos com Deus, como eu sempre falo, a Mara está aí, Mara, eu tenho muito orgulho da Mara, tá? Muito orgulho. Mara aí sempre, acompanha tudo, não perde, está sempre ali no dia a dia, um forte abraço. Mara podia estar sossegada, só viajando, né? Aposentada, tá boa, né? Mas está aí, né? Enfrentando novos desafios, isso que é o gostoso da vida, né? É muito bom tê-la conosco, Mara, nessa jornada. Tá? Fiquem todos com Deus, um bom descanso, como eu sempre falo, só o conhecimento liberta, vai continuar junto nessa jornada. Fui!